Já deu 10 horas então vamos lá, começar aqui e tal, mais formalmente agora. E queria agradecer a todo mundo que apareceu de novo hoje, que apareceu nos últimos 2 encontros também, ou nos primeiros 2 encontros, depende de como você vê. Foi um sucesso muito grande, assim, eu acho, muita gente veio, eu fiquei muito feliz, principalmente a primeira aula, né, que é a mais importante, afinal de contas, porque como a gente... o mais difícil é começar, né, depois de começar o resto a gente vai pegando com o tempo. E tem muito conteúdo que a gente não vai conseguir cobrir, tem muita coisa que a gente não vai conseguir ver, mas, enfim, eu acho que o primeiro dia é o mais importante, porque tendo aquele comecinho assim, aí depois fica fácil aprender o resto, né? Então, eu vou abrir mais uma vez para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa inicial assim, fica à vontade enquanto eu aceito as várias pessoas que vão pedindo para entrar aqui. Não precisa ter vergonha não, viu? E os anúncios também, eu acho, o segundo vídeo já foi publicado lá no mesmo canal que eu tinha colocado o outro vídeo, só que eu não mandei ele para aquela lista de e-mail, porque eu não coloquei a minutagem ainda, então eu tenho que ver o vídeo e tal. Então, falando isso mais cedo. Ô, Rafael, Manda aí, Renato. posso fazer uma pergunta assim bem introdutória, tá? Como que eu sei quais os argumentos que o Document Class recebe? Você tem que ver isso na documentação. Porque o Document Class, os argumentos, vão depender da classe que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, a gente vai ver hoje a classe ABNTech. E a classe ABNTech, ela aceita um argumento chamado, uma opção, na realidade, né? Chamada article, não? Então, que seria tipo assim, tem a classe article, né? E a classe ABNTech 2 recebe uma opção chamada article, entendeu? Porque você pode escrever um artigo usando a BNT, você pode escrever uma tese, né, coisa do tipo assim. Então, isso é tudo com as opções. E aí você vai na documentação daquele pacote. Tá. E aí, uma outra coisa, eu estava, enfim, testando num documento meu essa função aí, Document Class, e aí eu coloquei como comentário Make Title. Uhum. Só que mesmo assim, inseriu a data, sabe? Como que eu faço para não inserir a data, assim, se eu quiser só colocar o título? Essa é uma boa pergunta, né? Porque o Make Title, ele insere tudo pro padrão. E se você não coloca nenhuma data, ele vai procurar a data atual. Se você não quiser inserir a data, uma coisa que você pode fazer é colocar o comando de data, né? E colocar entre colchetes, assim, o argumento 0, entendeu? Não colocar nada como argumento. E aí ele vai Entendi. imprimir uma data vazia, né? É isso que a gente chama de... Ah, tá certo. Valeu. É isso. A gente vai pegando esses truquezinhos assim com o tempo. Vocês estão ouvindo o pessoal aqui? Tá tendo uma construção aqui. Espero que vocês não estejam ouvindo. Tá de boa o áudio? Fazer o quê, né? Vou mandar a galera parar lá. Mas enfim. Alguém mandou e-mail para mim sobre certificados. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi a Bianca. Então, eu não sei se a Bianca tá aqui já. Não tô conseguindo ver todo mundo, mas... acho que ela tá aqui, sim. Então, Bianca, eu não sei ainda o que eu vou fazer em termos de certificados, assim, porque eu não mantive um controle de quem tava, né? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu não sei como é que tá a situação de gerar certificados, assim, aqui no IEL, por conta da pandemia e tal. Eu já tentei gerar alguns certificados e não foi tão fácil, assim. Mas, se for possível encontrar a lista de pessoas que participou e tal, talvez olhando para o vídeo, alguma coisa assim, embora o vídeo que fica gravado não aparece todo mundo que estava participando, é um pouco diferente na interface. Mas, enfim, eu vou pensar sobre isso e aviso vocês. Se for importante para muita gente, manda e-mail para mim, okay? Porque tem também a lista de inscritos lá, eu posso bater com a lista de inscritos, alguma coisa assim, e aí eu vejo o que é possível fazer. Eu não sei se eu consigo fazer isso muito em... as mensagens ficam gravadas, Vinícius, mas não, acho que não fica gravado, tipo, o nome de todo mundo que participou, né, tipo, a lista de participantes, assim. Porque, enfim, as pessoas que não falaram no chat poderiam querer receber um certificado, né. Mas eu vejo, manda e-mail para mim, ou lá naquela lista, alguma coisa. Não pode mandar para mim direto, que é melhor do que poluir a lista. E aí eu vejo o que eu faço, tá? Mas eu vou tentar fornecer sim, porque eu acho legal, afinal de contas, deu o quê? 1h30, 4h30, né, de curso, oficialmente, se a gente contar as outras 2 horas, as outras 3 meia horas, né, que a gente ficou a mais, daí, sei lá, 6 horas. Então, ajuda muita gente, né, principalmente quem tá na graduação e tal. Alguém também perguntou, no último encontro, sobre acessibilidade. E aí eu encontrei uns links, tem um pessoal fazendo um pacote de acessibilidade esse ano, assim, e eu espero que essa construção não esteja atrapalhando demais.
Mas eu não li, assim, sobre esse pacote. Agora eu vou mandar para vocês depois lá no grupo, para quem tiver curiosidade para ler, porque quem é deficiente visual, por exemplo, não consegue, obviamente, ler, né, o documento. Então precisa de um leitor de tela para fazer essa leitura. E aí tem maneira de você adaptar o PDF. O PDF parece que não é o bicho, assim, mais amigável para ser adaptado para leitor de tela, mas... E aí tem uma discussão um pouquinho mais antiga que isso também naquele site que eu já comentei, ou se não comentei, precisava comentar, que é o Stack Exchange. É um site chamado stackexchange.com, vou mandar aqui. stackexchange.com, que tem uma parte específica para LaTeX, né, que é tech.stackexchange.com. E lá eles têm uma discussão toda sobre essa questão de acessibilidade. Depois eu mando lá no grupo para ficar um pouquinho mais organizado e mais fácil de acessar, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de perguntar, de falar antes da gente começar? Acho que não, né? Então, beleza, gente. Só para revisar o que a gente vai discutir hoje, acho que eu já vou mostrar minha tela aqui também. A gente vai voltar para aquela ideia de floats, lembram dessa coisa de coisas que flutuam e tal? Para a gente discutir imagens, né? Então, vou discutir como colocar imagens no texto, o pacote para colocar imagens e como a gente coloca imagem lado a lado, assim. Tem outros pacotes para fazer isso, mas eu vou mostrar uma maneira um pouquinho mais arcaica, vamos dizer assim. Depois aí eu vou passar para o ABNTech 2, então a gente já está começando a entrar em coisas que são mais específicas, né? Não para linguística aqui, mas para academia. Não é todo mundo que vai ter que usar o ABNTech, felizmente, mas para quem precisa. Depois eu vou discutir como inserir uma bibliografia, né? Citações, coisas do tipo. Macros, para a gente automatizar uma série de coisas. E, finalmente, alguns pacotes para linguistas, ok? Então, vou tentar fazer isso mais ou menos rápido, assim, porque talvez a parte de ABNTech, de bibliografia, seja um pouquinho mais longa, ok? Então, vamos lá, acho que vocês estão vendo minha tela aí, não? Parece que sim. Então, maravilha. Vou deixar isso aqui grande. Perfeito, gente. Então, perfeito, Débora, valeu. Então é o seguinte, a gente tinha visto, né, no último encontro nosso, que era um ambiente float, né? Então, o ambiente table, por exemplo, é um float, né? A ideia é que você tem um construto, assim, que ele pode flutuar na página e o LaTeX coloca ele onde ele achar melhor. E aí a gente viu também como controlar esse posicionamento dos floats, né? Coisa do tipo. Deixa eu só encontrar aqui no código onde que tá a parte de... Tá vendo? Por isso que é bom dividir o código em vários, né, arquivos menores, assim, porque daí você não tem que ficar procurando todas essas coisas, mas enfim. A gente está chegando lá. A parte de imagens é... Aliás, tem uma coisa que dá para fazer, que é, se a gente vir aqui, eu pego do PDF e vou para o código, né? Então ele faz isso automaticamente, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, fizer isso, acho... ele foi mais ou menos ali, imagens, tá vendo? Então tem como fazer isso no Novelif especificamente. Tem esse botãozinho e esse aqui faz o contrário, vai do código para o PDF, para você visualizar o que está acontecendo. Bom, então o objetivo da gente olhar para as imagens é importar gráficos, né, e configurar algumas propriedades desses gráficos, e depois colocar duas imagens lado a lado, como eu discuti antes, ok? Então é possível, né, a gente importar gráficos em PDF, em PNG, em JPEG, outros formatos também, mas o mais comum acho que é PNG e JPEG hoje em dia, usando um pacotinho chamado GraphicX, ok? GraphicX, sei lá, Graphics, deve ser essa pronúncia, né? E então a gente tem que ir lá no comecinho do nosso arquivo e chamar isso aqui usando o usePackage, né? Isso aqui é um pacotezinho. E ele vai dar para a gente um comando chamado include graphics. Okay? E ele tem essa sintaxe aqui. Então eu tenho barra include graphics, algumas opções que eu posso ou não colocar, e o nome da imagem. Okay? Tem um exemplo aqui mais para baixo. Então esse exemplo aqui, tá vendo? Não, esse aqui não é um exemplo de fato que eu uso no arquivo, mas vejam aqui. Então aqui na linha... Nessa parte aqui. Então, na linha 867, tem aqui barra include graphics, né? E depois eu coloquei assim, imagens, barra, alfa, beta, próxima Centauri, sei lá como é que fala isso. Mas, enfim, são algumas estrelas, né? Então, tem essa imagem aqui, com algumas estrelas, ou muitas estrelas, e duas estrelas que é alfa, beta, da constelação de Próxima Centauri, alguma coisa assim, né? Ou então o nome das duas estrelas, eu não lembro agora. Eu lembrava mais quando eu tinha feito isso aqui pela primeira vez. Mas enfim, são duas estrelas que são bem próximas da Terra, né? Em termos astronômicos, assim. E aí eu queria só chamar atenção para essa coisa aqui. Então, por que eu tenho esse negócio de imagens, barra, e daí o nome disso aqui? Alguém consegue entender o que está acontecendo aqui? E está desinibido o suficiente para falar?
Alguém mandou uma mensagem aqui. Exatamente. Então, a Letícia falou que eu estou definindo um path, né? O path é o caminho. Então, tipo assim, se a gente olhar lá para as nossas pastinhas de novo aqui, eu tenho uma pastinha chamada imagens, né? E aí eu tenho lá dentro a imagem. E o tipo dessa imagem aqui, ele vai até abrir imagem, mas eu não sei se vai mostrar o tipo. É .jpeg, tá vendo? Então, essa é a extensão do arquivo, .jpeg. Mas lá no meu arquivo, eu também não estou falando que é .jpeg, percebem? Eu posso colocar, tá? .jpeg. Mas não é necessário, não. É só fazer isso aqui. E aí a gente tem que colocar o nome da pasta, se ela estiver dentro de uma pasta. Okay? Então, é isso que a Letícia está falando do path, né, do caminho do arquivo, ou então as pastas, né? Então, é esse tipo de sintaxe que a gente vai usar, ok? E aí a gente também tem, por exemplo, aqui, uma opção do comando, né? Tem width igual text width. A gente já viu que text width é tipo o tamanho do texto, né? É o comprimento do texto, assim, a largura do texto, aliás. Então, se eu quero que a imagem tenha exatamente a largura do texto, vocês podem ver que tem exatamente, né, o tamanho da caixinha de texto aqui, eu coloco o tamanho igual, né, a largura igual à largura do texto. Eu posso fazer também a metade, eu posso vir aqui e colocar 0,5, e aí ele vai ter exatamente metade da largura do texto. E a gente já vai ver por que isso é útil. Okay? Mas antes disso, só alguns tipos de valores, né, que a gente pode colocar ali. Então, a gente pode definir a largura, assim como a altura da imagem, ok? Tem como fazer isso aqui também, keep aspect ratio, porque, digamos que eu use, por exemplo, uma escala, né? Eu escale a imagem. Minha imagem tem lá 1000 pixels por 1000 pixels, né? Eu posso usar 0,5, scale, né? Posso fazer assim. Vim aqui e escrever scale igual a 0,5, e aí eu vou diminuir o tamanho da minha imagem pela metade, ok? Tem esse keep aspect ratio, porque também se eu... digamos que eu diminuo o tamanho de um lado da imagem, né? Eu quero que o outro, tipo assim, eu diminuo o tamanho da altura da imagem, eu quero que a largura da imagem seja mantida também no mesmo... como é que se diz isso? Eu quero que seja mantida uma proporção igual de diminuição, eu posso usar esse comando aqui, mas eu acho que esse comando é usado por padrão, tá? Eu geralmente não uso esse negócio de scale nem nada disso, eu geralmente digo qual o tamanho da imagem relativa ao texto, ou então em centímetros, alguma coisa do tipo assim. Né? Tem outros tipos de opção também, tem como fazer alguma coisa do tipo rotate igual 45, e daí ele rotaciona a imagem 45 graus, acho que direção do relógio, né? Então Ô, Rafael, anda aí. se você usar esse text width, ele vai manter a proporção já? Não precisa colocar aqui aspect ratio? Sim, ele mantém a proporção. Tá, beleza. Tá bom? E pelo menos você manteve comigo. Então, bom, então vamos ver uma aplicação disso aqui. E aqui tem uma imagem, né? Vamos dar uma olhada rapidinho nesse ambiente aqui. Eu usei o ambiente figure, né? Ele sabe, então, essa caption que eu coloquei aqui, ele sabe que vai ser uma figura, né? Ele até chamou já de figura 1. Eu menciono essa figura aqui em cima, tá vendo? Eu criei um rótulo aqui, né? Com esse label, fig, 2 pontos estrelas, então de figura, né? Aí na figura, referência, fig estrelas, né? Estrelas, aí eu tenho a referência dessa figura aqui que vem depois. Aqui eu coloquei um H, vocês vão lembrar que H é para ela ser impressa aqui, né? Se eu colocasse um T, por exemplo, aí ela ser impressa no topo da página, um B na parte de baixo da página, e assim sucessivamente. Acho que o padrão é THP, ou sei lá, qual é o padrão, não vou lembrar de cabeça. Mas enfim, coloquei H. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso querer colocar duas imagens uma do lado da outra. Né? Isso é uma coisa que às vezes eu tento fazer, e as pessoas tentam fazer em geral, mas não é tão óbvio assim, porque se eu colocar include graphics e depois copiar esse include graphics aqui e colocar outro embaixo, né? O que isso aqui significa? Que eu vou ter uma imagem e daí embaixo dela outra imagem. Eu não vou ter uma do lado da outra, ok? E aqui também vocês podem ver que eu coloquei metade, né, do tamanho da caixa do texto. Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho e colocar 0,45, assim. Vou compilar e vou mostrar o que vai acontecer, ok? E aí já vou começar aqui a escrever o código de como é que a gente faz para colocar isso aqui uma do lado da outra. Existe no LaTeX um tipo de ambiente chamado minipage, ok? Aqui ficou certo, olha só, ficou uma do lado da outra, ok? Mas às vezes isso não acontece, tá? Então eu vou mostrar um negócio chamado minipage para vocês. Então, existe um ambiente chamado minipage que efetivamente cria uma mini página dentro da página. Essa página tem um cabeçalho, ela tem um lugar para você colocar footnotes, né, que seria nota de rodapé, então tem um rodapé, tem tudo mais. É como se fosse uma página dentro do LaTeX aqui, okay? Dentro da página do LaTeX aqui. E aí eu posso dizer qual é o tamanho dessa página, né? Por padrão, a gente faz assim, minipage, aí text width, por exemplo, vai ser o tamanho da coluna de texto, né? Mas eu posso fazer metade aqui, para dividir na metade.
E daí eu posso colocar uma outra mini page logo depois disso aqui, assim, dessa maneira. E aí colocar cada uma dessas imagens aqui dentro. Então, essa é uma maneira de fazer isso. Ok? Agora, eu não lembro por que às vezes ficam, por que às vezes não ficam do lado da outra, assim. Isso agora é um mistério para mim. Mas, de qualquer maneira, isso é super útil quando vocês querem criar uma caixinha de texto, assim, para fazer alguma coisa, como colocar uma, sei lá, de repente, uma cor em volta, na parte de trás disso tudo aqui, ok? Uma coisa do tipo assim. Bom, vamos ver como é que isso aqui ficou. Não deu certo, né? O que eu errei na sintaxe aqui? Undefined pull through sequence. Deixa eu ver a sintaxe de mini page aqui, que eu devo ter esquecido. Tá certa a sintaxe aqui. Não sei exatamente o que aconteceu, então. Será que você não tem que dar o begin figure dentro do mini page? Ou ele é talvez fosse isso que eu estava tentando mostrar, então, lógico. Lógico. Na realidade, imagina o seguinte. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas imagens, né? Eu coloquei duas imagens uma do lado da outra, mas elas têm o mesmo caption, tá vendo? Né? Então, aquela outra situação que a gente estava antes, a gente tem a mesma... A gente vai ter a mesma... o mesmo rótulo, né? Para as duas imagens. Okay? Imagina que eu quero ter duas imagens lado a lado, mas eu quero que cada uma delas tenha o seu próprio rótulo, assim. Então, eu quero figura 1 e figura 2, ok? E daí a gente faz desse jeito que, não sei quem disse aí, mas enfim. Era na realidade isso que eu estava tentando mostrar inicialmente, ok? Então, a gente cria uma mini page aqui, okay? E a mini page ela tem que dizer o tamanho dela, ok? Então, o tamanho dela vai ser, por exemplo, 0.45, daí do tamanho do texto, ok? E aí eu fecho essa mini page aqui. Eu vou copiar esse comando aqui, esse código todo aqui, e colocar desse lado. Eu vou colocar uma linha em branco, mas percebam que eu coloquei um comentário, então essa linha em branco vai ser ignorada, ok? Só para deixar o texto um pouquinho, a organização do texto um pouquinho mais clara. E daí eu vou colocar, então, tudo isso aqui dentro da mini page. Eu já vou fazer algumas modificações disso aí já. Eu vou remover, né, porque eu estou chamando duas imagens lá dentro, ok? E agora, se eu compilar isso aqui, eu espero que vai aparecer uma paginazinha assim, né, com metade do tamanho da coluna do texto, e daí um ambiente figure lá dentro, centralizado uma figura. Agora, o que acontece? Se esse mini page aqui tem 0.45 do tamanho da coluna do texto, aqui a gente não precisa mais dizer que isso aqui tem que ter 0.45 tamanho da coluna do texto, porque ia ser 0.45 desse 0.45 aqui. Então, ia ser metade da metade, um pouquinho menos da metade da página. Não sei se isso fez sentido, mas imagina que isso aqui é recursivo, né? Isso aqui tem metade mais ou menos metade da coluna aqui, e isso aqui teria metade da coluna dessa mini page, porque a gente está efetivamente criando uma página, uma mini página ali dentro. Né? Agora isso aqui é para funcionar. Vamos ver se eu consigo compilar isso aqui e ver o que acontece. Hoje a fauna está mostrando as caras aqui, né? No Guará. Então tem esse cachorrinho que sempre grita enquanto eu estou tentando estudar, tem as construções. Mas enfim, a gente tenta relevar esse tipo de coisa. Ué. Alguma coisa deu errado aqui. Eu criei esse ambiente, tá tudo certo. Ele diz que figure. Que curioso. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ver o que deu de erro depois, em vez de ficar tentando resolver aqui, depois eu mando o código para vocês funcionando, ok? Mas isso aqui eu já fiz 1 milhão de vezes, já era para ter funcionado. Enfim, o princípio era esse, eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu estava tentando fazer, depois eu mostro para vocês, então, como fazer, eu mando lá o código na nossa lista, ok? Eu vou passar, então, para a próxima parte, que é sobre a classe ABNTech. Aliás, eu vou comentar tudo isso aqui. Gostaria que o LaTeX, que o ABNTech não, que o Everleaf tivesse um jeito de comentar tudo, não? Seria ótimo. Não sei se é possível fazer isso. Alguém sabe se é possível fazer isso? Se eu selecionar uma parte toda e falar assim, eu quero deixar tudo isso aqui comentado. Nos outros editores de texto é possível fazer isso, não? Aqui parece que vou ter que fazer na mão. A gente, é isso. Às vezes o LaTeX tem esse tipo de coisa assim, a gente, sei lá, esquece a sintaxe de alguma coisa, okay? Então isso é super comum assim em programação. Se
já vão se acostumando com isso, assim, porque isso vai acontecer, e daí a gente passa um pouquinho de raiva até entender o erro que deu aqui. As mensagens de erro às vezes são um pouco arcanas, né? Ele está dizendo aqui undefined control sequence. Quer dizer, é uma sequência de controle, não, um comando, que no LaTeX, no Tection, chamado sequência de controle, que não foi definida, assim. Agora eu não sei exatamente por quê. Deu algum problema também de not in outer par mode, deve ter alguma coisa a ver com algum ambiente que eu iniciei e não fechei, alguma coisa do tipo. Então, realmente, não consigo imaginar o que é agora. Tem que ler com cuidado isso aqui. Quando esse tipo de coisa acontece também, a gente tem um documento bem grande aqui, né? Uma ideia é copiar isso aqui para um outro documento vazio, assim, só com o básico do básico, porque daí você consegue isolar o problema, ok? Então tem essa chatice de vez em quando, né? Mas depois que você tem o código funcionando, daí é só copiar mais para frente. Então, digamos que você queira colocar de novo uma imagem do lado da outra, é só copiar o código. Ou então pesquisar nesse site que eu mandei para vocês lá do Stack Exchange, ok? Vamos seguir em frente, então. Eu vou recompilar aqui para a gente ter acesso ao documento daqui a pouquinho. E eu vou discutir um pouco, então, da classe ABNTech 2, né? Então, a classe ABNTech 2, eles começam com uma citação, assim, lá no site oficial deles, né? Dizendo que a ABNTech 2 é uma evolução da ABNTech, que chamava Absurd Norms for Tech, que nem é em inglês muito, um pouco macarrônico esse inglês, mas enfim. Porque eles estavam tentando implementar as normas da ABNT. E eu não vou entrar muito no mérito, mas eles têm toda uma discussão sobre como as normas da ABNT vão contra algumas coisas de tipografia, coisa do tipo. Acho que todo mundo já está um pouco de saco cheio dessa discussão, né? De qualquer maneira, uma das coisas legais do LaTeX é que a gente consegue automatizar todas essas questões da ABNTech, né? Aliás, da ABNT, usando um pacote como a ABNTech 2, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente adapta esse documento aqui que a gente tem para que ele fique no formato ABNT e poucas mudanças vão ter que ser feitas. É lógico que cada instituição tem a sua própria versão, sua própria leitura da ABNT, as coisas não são muito padronizadas, assim. Então é possível que vocês tenham que fazer mudanças ou então é possível que vocês tenham que usar um pacote já feito para a instituição de vocês, não? Mas se não houver, o ABNTech 2 pode ser um bom começo, assim. A gente não vai discutir como é que cria classes, né? Mas quem sabe no futuro a gente pode fazer um encontro para discutir isso, assim. E aí você pode pegar uma classe que já existe, começar a fazer modificações nela, fazer um pacotinho, enviar depois lá para o CETAM e falar assim, olha, na minha universidade, fazendo isso aqui, eu consigo publicar uma dissertação que, pelo menos na minha instituição, segue todas as regrinhas necessárias de imagem, enfim, de tudo que já é especificado, né? O ABNTech 2, ele traz alguns comandos em português, tá vendo? Então a gente tem que fazer uma adaptação do arquivo, né? Em vez de title, vai ser título, em vez de author, né, vai ser autor. Aí tem coisas como orientador, instituição, imprimir capa, imprimir folha de rosto, tem um ambiente de citação, então, por exemplo, esse ambiente quotation aqui a gente poderia trocar por citação. Então, vamos fazer isso agora, citação aqui. Tem o ambiente resumo, né, em vez de usar o ambiente abstract que a gente usou lá em cima. Para a gente fazer, então, a adaptação desse arquivo aqui para a ABNTech, que eu vou fazer lá em cima no nosso document class, que a Renata estava discutindo mais cedo, né? E eu vou trocar aqui de article por ABNTech 2. Okay? Como a gente tem um arquivo que tem abstract, esse tipo de coisa, né? Eu também vou usar a opção article aqui, ok? Então, eu vou colocar a opção article aqui. E além disso, eu vou vir aqui e eu vou trocar esses metadados todos. Em vez de title vai ser título, ao invés de author vai ser autor. E aí date, acho que data. Não lembro se tem data, se não tem, mas eu acho que tem. Mais para baixo, onde eu tenho make title, né? Eu vou colocar... Você escreveu o título errado lá, viu, Fábio? Aí, ó. Dando título. Bom, agora sim. Então, título, autor, data. Obrigado quem falou aí, viu? E imprimir capa aqui. E aí, ao invés de abstract, a gente vai colocar resumo, ok? Então, tem que fazer umas adaptaçõezinhas. Eles têm no site deles toda a documentação e também alguns arquivos de exemplo, que é só pegar, baixar e começar a fazer as modificações. Então, é bem mais fácil do que ter que ficar lembrando dessas coisas, né? E daí é legal dar uma lida na documentação também, porque eles dão umas ideias de como usar a classe lá, ok? Vamos ver se não faltou nada aqui. Então, substituir make title por imprimir capa, alterar os comandos de metadado pelos comandos apropriados em português, e mudar a classe article para ABNTech 2 e adicionar a opção article. Então, acho que eu fiz tudo. Vou compilar, fiz tudo e mais um pouco, né? Porque troquei o abstract por resumo, troquei aquele ambiente quotation por citação lá na frente. E aí vocês vão ver que a cara do documento vai mudar bastante. Primeiro, as margens vão deixar de ser essas margens grandes aqui. Enfim, a gente vai ver uma série de mudanças dentro desse arquivo. Na cara dele, né? Então, vejam, a margem já passou para uma coisa um pouco maior, né?
A margem também tem um espaçamento diferente aqui no lado esquerdo do que do lado direito, não? Que são todas coisas que a BNT, de alguma maneira, dispõe, assim, né? Tem disposições sobre isso. Esse é um pouquinho mais difícil a gente ler, porque o texto agora está numa coluna maior, não? Mas aqui vocês veem, por exemplo, que aquele ambiente citação que eu usei, ele já fez aquele recuo de não sei quantos centímetros, acho que tem 3 centímetros, e letra 10, né? Esse tipo de coisa toda, ok? Então, tudo isso já é feito automaticamente. Talvez o tamanho da fonte tenha aumentado também, mas eu não tenho certeza. Algumas instituições pedem 12 pontos, né, o tamanho da fonte, coisa do tipo. Enfim, vamos ver a capa lá também. Acho que foi criada uma página específica para a capa. Então vocês percebem, né, que uma página específica aqui foi criada para a capa, não? E aí depois vocês podem, é claro, fazer modificações nisso tudo, tá? Tem indicações no manual também de como é que você cria uma capa que está congruente com o que a sua instituição pede, né? Uma coisa que tem frequentemente ser modificada, assim. Eu mesmo mandei minha capa lá para a dissertação e depois pediram para fazer uma série de modificações para ficar de acordo com o que a Unicamp pedia. Ok? Então é bem fácil assim fazer uso dessa classe aqui e ajuda bastante, né, quando a gente tem que seguir as normas da BNT, ok? Nesses momentos terríveis da nossa vida que a gente tem que seguir as normas da BNT. E aí recomendo depois a leitura também da documentação, ok? Uma coisa que eu queria dizer é que esse pacote aqui é baseado num outro pacote chamado Memoir. Okay? Então, quer dizer, essa classe, né? Essa classe é baseada numa outra classe chamada Memoir. Eu queria mostrar para vocês. Essa classe tem um manual super legal. É uma classe, se não me engano, de alguns alemães, né? Então, esse Peter Wilson deve ser americano, imagina, ou sei lá, britânico, alguma coisa assim. E esse Lars Madsen, bom, eu não lembro agora, mas eu lembro que a maior parte dessas coisas são todas da Alemanha, muitas dessas classes são da Alemanha, né? E eles têm um manual super legal, assim. Ah, não, é outra que é da Alemanha, que é o ComaScript, que também vocês vão, se vocês usaram LaTeX um tempo, vocês vão ouvir falar de ComaScript, Coma com letra maiúscula, assim, que deve ser uma sigla. Mas, enfim, o Memoir é uma classe bastante moderna e eles tentam trazer uma série de pacotes para dentro dela, assim. Então, lembra aquele pacote Enumerate, Enumiten que a gente viu, né, para a gente conseguir mexer no ambiente Enumerate, esse tipo de coisa. Eles já carregam todos esse tipo de coisa nessa classe. É uma classe que tem, vamos ver a quantidade de páginas aqui tem 615 páginas de documentação. Vocês não precisam ler tudo isso, é claro, né? Mas é uma classe muito legal para quem está tentando desenvolver sua própria classe, né? Ou tentando usar uma classe um pouco mais com um pouco mais de recursos do que as classes como Art, Cobook, né? Que são as classes fundamentais do LaTeX. E aí tem todas as coisas que vocês podem imaginar aqui, ok? Então, bom, aqui é o conteúdo, né? Mas tem uma introdução, ok? Quais são as coisas principais, né, da classe, e daí coisas mais específicas, por exemplo, texto, como mudar a fonte do texto, né, o espaçamento, coisa do tipo, ok? Então, eles reimplementam uma série de coisas para deixar o uso do LaTeX um pouquinho mais simples. Então, quem quer fazer um uso um pouquinho mais sério, assim, não tem que seguir a BNTEC, de repente, né, não tem que seguir a BNT usando a BNTEC, eu recomendo dar uma olhada nessa classe aqui, ok? Então, se um dia vocês forem, sei lá, chamados para escrever um livro, alguma coisa assim, né, fazer a tipografia de um livro, alguma coisa do tipo, pode ser um bom começo. Okay? Tanto que o pessoal da BNTEC usou isso aqui como ponto de partida, né? Enfim, só um comentário, porque vocês vão acabar vendo isso se forem ler o manual do BNTEC. Ok, gente. Alguma questão por enquanto? Alguma pergunta? Alguma... Não? Então, vou seguir em frente, então, discutindo bibliografia, né? Eu vou manter assim mesmo, né? Então é o seguinte, gente. Como é que funciona a bibliografia no LaTeX? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um arquivo que seria uma base de dados, assim, das nossas leituras, ok? E essa base de dados, ela contém sempre uma entrada que começa com arroba, ok? Então, cada entrada que começa com arroba seria uma entrada na nossa base de dados. E aí, depois desse arroba, tem um rótulo, né, que a gente vai usar depois para chamar esse texto essa citação no nosso texto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o programa minimalista do Chomsky, e eu coloquei o título, o autor, a série, né? Então, esse livro está numa série de livros publicados pelo MIT, quem publicou, que foi o MIT, o address, que às vezes vocês não têm isso em inglês, né? Mas a gente tem no português, que seria o local onde foi publicado, e o ano, né? Geralmente em Cambridge, não Cambridge não, Chicago, esse tipo de coisa, eles não colocam lugar, enfim. ISO, eu acho que não colocam lugar, mas na BNT a gente coloca, né? Então, percebam que isso aqui é, tipo assim, uma database com chaves e valores, né? Então, tem uma chave aqui, um valor aqui, chave, valor, chave, valor, chave, valor.
É só pensar em valoração de um traço, para falar em minimalismo. E a gente tem que ter um nome para isso aqui. Então a gente começa com @book, se for um livro, @article, se for um artigo, sei lá, report, se for um relatório técnico, e tem uma lista de coisas disso também no site da Benitec, né, da documentação da Benitec 2, tem uma documentação bem legal de como criar bibliografia, ok? Mas a coisa mais confusa é o seguinte, a gente precisa ter dois elementos, né, para a gente conseguir fazer uma citação, ok? O primeiro é um arquivo onde a gente vai guardar a nossa database, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse arquivo bibliografia.bib, onde eu tenho lá essa mesma estrutura que eu mostrei para vocês, ok? Acho que eu vou até fazer o seguinte para indicar que isso aqui está acabando aqui. Então, para cada livro, eu vou colocar isso aqui lá. Existe um segredinho, né? Se vocês forem no Google Livros, por exemplo, é possível conseguir isso automaticamente, né? Então, digamos que eu queira incluir o livro do Women, Fire and Dangerous Things, né? Para colocar uma outra perspectiva da linguística aqui. Então, aqui eu tenho o livro do Lakoff, né? Women, Fire, Dangerous Things, ok? Às vezes aqui, eu não lembro se é aqui, vamos ver, tem algum lugar aqui no... Aqui. Então, se a gente for até o final da página, lá no Google Livros, né? E eu clicar em Bibtec, tá vendo? Ele vai gerar ele vai abrir um arquivo para mim, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas o arquivo que baixou no meu computador tem isso aqui dentro dele, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Tem @book, Lakoff 1990, Women, que é o primeiro. Então ele tem uma própria chave que ele cria. Eu geralmente só faço assim, né? O nome do primeiro autor e o ano da publicação, o sobrenome do primeiro autor e o ano da publicação. E aí tem algumas coisas que a gente pode querer tirar daqui, por exemplo, o URL eu posso querer tirar daqui. Faltou o address, né? Depois a gente tem que descobrir, bom, University of Chicago Press, então deve ser o address, deve ser Chicago, né? Chicago, ok? Geralmente falta, como eu falei, quando a gente bate a coisa em inglês, falta o local, né? Eu vou tirar ISBN, eu vou tirar essas outras informações aqui para deixar um pouco mais simples, né? Mas então, rapidamente, eu baixei essa chave aqui, né? Essa entrada na minha database para colocar aqui. E agora eu posso chamar esse Lakoff 1990 de uma maneira que a gente já vai ver como é que faz. Para citar esse texto aqui no nosso... para citar esse livro no nosso texto, ok? Um outro jeito de fazer isso é lá no Google Scholar também, é possível baixar a citação para arquivos. E para quem usa o Mendeley ou o Zotero, né, que são dois gerenciadores de citação, assim, de leituras, né, eles também geram esse tipo de coisa automaticamente. Então, eu tenho uma database com todos os arquivos que eu tenho lá no Zotero, no meu caso, eu não uso o Mendeley, mas o Zotero, ele gera automaticamente para mim, cada vez que eu adiciono uma coisa nova lá, ele gera para mim um arquivinho .bib, e eu não tenho que ficar criando isso aqui automaticamente, eu só tenho que alimentar o Zotero, mas muitas vezes também, quando você baixa um arquivo e coloca no Zotero, ou no Mendeley, esse tipo de coisa é automaticamente adicionado, né, esse tipo de informação aqui. Então, isso não precisa ser manual, ok? Mas eu recomendo fazer manualmente algumas vezes para vocês entenderem o que está acontecendo, e depois vão automatizando isso com o tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é esse arquivo .bib aqui. Então, aqui eu tenho duas entradas, né, nessa minha database de arquivos. A segunda coisa que eu tenho que fazer é colocar dois comandos lá no meu arquivo tech. O primeiro deles vai ser lá no meu preâmbulo. Okay? Então, vocês vão ver que em algum momento aqui, na linha 50, eu tenho use package, a Benitec to site. Né? Então, isso aqui é o estilo da citação. Okay? O LaTeX não tem nenhum estilo de citação por padrão. A gente tem que indicar para ele que estilo de citação a gente vai usar. Porque, de novo, lá naquele arquivo .bib, a gente só tem as informações do livro, mas a gente não tem como é que elas vão ser dispostas, né? Esse alpha aqui é para ser uma citação alfanumérica, ou seja, Lakoff, 1990, né? Porque se eu deixar sem nada, ele vai ser uma citação numérica, do tipo 1, 2, 3 e 4, que é aceita na BNT, aliás, diga-se de passagem, é aceita na BNT, ajuda um pouco na leitura, né? Embora não seja comum na nossa área da linguística. Na nossa área da linguística, a gente cita o nome do autor no texto, ok? Muito embora a BNT permita as duas coisas, mas enfim, são coisas das áreas, né? Então, a gente tem que primeiro ter essa linha aqui. E aí, no lugar onde a gente quer a nossa bibliografia, a gente tem que ter um comando para bibliografia. Então, deixa eu ver se tem aqui bibliography, se eu já deixei esse comando em algum lugar aqui. Assim. Então, vejam, aqui na minha linha 945, eu tenho, primeiro, segundo site online Chomsky, né? Eu já vou discutir o que é esse site online aqui. E depois eu tenho esse comando aqui para gerar minha bibliografia. O que vem dentro aqui é exatamente o mesmo nome daquele arquivo .bib, tá vendo que é bibliografia.bib,
aqui eu chamei de bibliografia. Então, eu tenho que chamar aqui minha database. A partir dessa database, ele vai colocar todas aquelas chaves, né, todas aquelas entradas, todas aquelas citações que eu chamei no texto. Okay? Então, se eu não chamei alguma coisa no texto, obviamente isso não vai parar na bibliografia só porque está na minha base de dados. Okay? Então, você pode colocar lá todos os arquivos, todos os artigos e livros que vocês leram, mas não necessariamente essas coisas vão aparecer na bibliografia. Okay? Se você quiser fazer isso, é possível fazer, por exemplo, usando o comando noSite, e aí eu coloco Lakoff. Ele já encontrou para mim, tá vendo o overleaf é interessante porque ele já foi ler lá a minha bibliografia, ele já encontrou aqui a chamada, então automaticamente eu consigo colocar. Se eu coloco esse noSite aqui, o que ele faz? É um comando que ele não cita, mas vai aparecer na minha bibliografia, que então às vezes pode ser interessante quando você tem uma bibliografia recomendada, alguma coisa assim, e você não necessariamente quer citar esses textos, não? No texto. Um outro comando que também tem é cite, né? Então, se eu falo assim, alguma informação, então, alguma informação relevante, aí se eu tenho esse /site, ele vai ser aquela citação entre parênteses, né? Esse segundo aqui, e aí site online, ele vai ser para citar na linha, então vai ser Chomsky, e aí entre parênteses 1995. Se eu quiser colocar a página, por exemplo, eu tenho que usar esse tipo de sintaxe aqui, ok? Um P ponto, né, que vai ser aquilo que vai ser colocado, e aí página 55, por exemplo, esse tio que eu coloquei aqui é para não haver uma quebra de linha aqui. Então, é para isso aqui formar uma coisinha só, eu nunca vou ter uma quebra de linha entre página e 55, ok? Às vezes eu também faço isso com a própria citação, né? Eu posso fazer assim, para evitar que a linha quebre, tipo, e o Lakoff fique na outra página, né? Fique na outra linha, ok? Bom, eu vou compilar isso aqui e a gente vai ver o que acontece. De olho que, magicamente, a gente tem uma bibliografia com 2 citações já, né? Com 2 entradas, e essas citações aqui magicamente colocadas no texto. E aí, se eu, de repente, mando esse texto para uma outra revista, alguma coisa assim, eu tenho que fazer bem poucas modificações, porque esse site online, esse site aqui vai funcionar, mesmo com outros estilos de citação. É claro que eles podem mudar, né, o formato aqui, de acordo com o estilo de citação que eu estou usando, né? Então, aqui embaixo, mais ou menos por aqui, a gente vai ter referências bibliográficas, ok? E aí tem lá Chomsky, Programa Minimalista, Cambridge, MIT, não sei o que lá. E aí a série. E a mesma coisa com o livro do Lakoff, ok? Muito bem. Aqui também tem aquela mudança, né? Eu acho que eu escrevi Lakoff errado, não? Ou não? Não escrevi porque eu baixei essa informação da internet. Então, Lakoff não tem um C aqui. Aliás, outra utilidade, né? Essas coisas são todas automáticas. Assim, a gente não erra o nome dos autores e tal. Então, aqui, segundo o Chomsky, tem um link, tá vendo? Se eu clicar nesse link aqui, ele vai parar na citação. E isso vai acontecer no texto todo, assim. Toda vez que eu tiver uma citação, ele vai parar lá, porque é uma referência cruzada, assim como aquela ideia da figura, da tabela, né? Figura 1, tabela, não sei o quê. Então, é basicamente isso, revendo, né? Eu tenho que colocar um estilo de citação lá no meu preâmbulo. Eu tenho que chamar em algum momento do texto a minha bibliografia. No caso aqui, eu chamei no meio do texto. Geralmente, a gente não vai fazer isso, né? Vai fazer no final. Mas, enfim, eu posso colocar uma bibliografia no meio do texto. Digamos que eu tenho um livro, né? Em cada capítulo tem uma bibliografia separada. Daí eu chamo essas bibliografias nos momentos adequados, assim. E as citações são feitas usando esses comandos aqui. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Porque isso é um pouquinho chato, assim. A primeira vez que eu fiz isso foi bem difícil de entender o que estava acontecendo. Nenhuma questão? Que bom que foi relativamente claro, então. Vamos ver, tem um monte de comentário aqui que eu não vi. Estão perguntando se está cortando, né? O Odisseu também no Google Escola tem. O Zotero também exporta bibliografia, aquilo que a gente conversou. A Margarida diz que é sempre bom conferir se os dados estão todos certos. Isso é um fato, né? Eu sempre concordo com isso, assim. Especialmente quando são coisas automáticas, né? O Google Books, ele geralmente vem certo, assim. Embora eu já tenha pegado anos errados, coisas do tipo assim. O Kleber tem uma pergunta. Fica à vontade, Kleber. Rafael, ele sempre vai fazer essa referência cruzada na hora de exportar o texto em PDF? Por exemplo, tem como desligar essa referência só para ficar o texto sem aquelas marcas azuis? Tem. Uma maneira que tem como controlar isso aqui, em vez de desligar, é você fazer o seguinte. Tá vendo aqui? Eu chamei o pacote HyperRef, né? Esse pacote aqui é o que controla situações, links, né, de uma maneira geral, tanto para fora do arquivo quanto para dentro do arquivo. Ele tem alguns comandos, como esses daqui, tá vendo? Hyper Setup, onde eu posso configurar as cores, ok? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui Color Links False, e aí quando eu recompilar,
esses links vão ficar sem cores, né? Para quem já usou essas coisas no LaTeX, vocês vão ver que fica uma caixa vermelha em volta disso aqui. No meu arquivo não tem uma caixa vermelha porque eu configurei usando isso aqui, tá? Então, quem quiser um dia modificar aquelas caixas vermelhas, são feias, dá para fazer isso aqui. Agora, tá vendo, Cláudia, que ficou sem? Existe um link, olha só, se eu né, clicar aqui, ele vai. Mas ele não tá azul. Então, é só usar esse comandinho aqui, hyper setup, que é para fazer o setup do hyperref, né? Color links igual a false, e daí eu fecho aqui, por exemplo, se eu só quisesse isso, né? Então, esse é um jeito de fazer isso, ok? Para daí não ficar aquela coisinha azul. Dá para modificar também as cores, né? No LaTeX, como eu estava dizendo, pro padrão fica uma caixa vermelha, assim, só que uma coisa é, quando a gente imprime, essa caixa vermelha não aparece, tá? É só o PDF mesmo. Ah, tá legal, legal. Obrigado. Tô confusa também, não, que é isso. É uma coisa muito confusa, ficar aquela caixa vermelha feia, eu achava que aquilo ia ser impresso com um arquivo, mas não, é só quando a gente está observando o PDF, mas é possível mudar isso aqui, então, né, linha 37 aqui mostra como fazer isso. Okay? E aí, lógico, leiam a documentação do hyperref, esse tipo de coisa toda, né? Muito bem. Mais alguma coisa? Parece que não, né? Maravilha. Então, eu vou seguir em frente, gente, com agora essa ideia de macros. Né? Para que essas macros servem? O que é essa ideia aqui? Como eu disse lá no primeiro encontro, né, que a gente fez, o LaTeX, na realidade, é um conjunto de macros, né? O Donald Knuth fez um motor, assim, de criação de textos, né, de tipografia de texto, chamado TeX. E daí, em 85, mais ou menos, veio um cara chamado Leslie Lamport, ele falou assim, isso aqui é muito difícil de usar, assim, de automatizar, eu poderia automatizar tudo isso aqui, né, ao invés de ter que toda vez fazer do zero. E aí ele escreveu o LaTeX, que é o que a gente usa hoje em dia. Dá para usar o TeX também, existem manuais de como usar o TeX, existem algumas pessoas do mundo que usam o TeX, principalmente empresas, né, que fazem isso do zero. Mas não é o comum, não. O comum é a gente usar o LaTeX, ok? Mas aí, como o LaTeX é um conjunto de macros, a gente também pode criar nossas próprias macros, ok? E eu vou discutir basicamente 3 tipos de macros, ok? A primeira macro de substituição, a segunda macros que pegam argumentos e faz alguma coisa com esse argumento, e o terceiro tipo são ambientes, né? Então, rapidamente a gente vai discutir isso. Então, imagina o seguinte, esse curso está sendo oferecido pelo Forma, né, que é o núcleo de estudos em sintaxe formal, né, em gramática formal, mudança e aquisição, ok? E daí a gente tem sempre, quando eu entrei no grupo, eu não sabia onde que ficava, quais letras eram maiúsculas, quais letras eram minúsculas, né? Então eu poderia criar um comando, como vocês estão vendo aqui, para sempre que eu for escrever /forma, ele vai sempre substituir isso aqui por um texto sem serifa, tá vendo? Então aqui eu tenho um texto sem serifa, né, sans serif, e aí forma aqui dentro. Então quando eu usar isso no texto, vamos ver onde que isso está aqui, eu acho que eu não usei em lugar nenhum, não? Eu vou usar aqui, por exemplo. Quando eu usar o /forma, ele vai criar para mim esse tipo de... Ele vai como é que pode dizer isso? Ele vai tipografar para mim usando esse... Então, ele vai substituir, né, esse /forma por esse tipo de comando aqui. Então, automatiza uma série de coisas. Se tem algum tipo de texto que vocês estão sempre repetindo, né, ou, sei lá, enfim, isso tem uma série de utilidades, né. Existe um detalhe, no entanto, quando a gente usa isso. Então, vamos ver se isso aqui ficou no texto em algum lugar. Não parece ter ficado, não. Ele vai falar para mim aqui que não foi definido, tá vendo? Na realidade, porque eu defini aqui embaixo, não defini ali em cima. Vamos lá, eu vou definir isso aqui de fato. Bom, mas antes de eu fazer isso, se a gente fizer isso aqui, no entanto, existe um problema no LaTeX, que é o seguinte, quando a gente usa um comando assim, /forma, não, ele espera que a gente use depois, que a gente dê um argumento para ele, né, de algum tipo. Se a gente não dá argumento, mas a gente colocar uma palavra depois, ele não vai colocar um espaçamento correto aqui, ok? Então, existem 2 maneiras de a gente fazer isso, né? É que nem quando a gente usa o comando LaTeX, por exemplo, para colocar o LaTeX, né, do jeito que ele é tipografado de fato, assim. Se a gente colocar uma vírgula, tudo bem, porque não vai ter espaço aqui, mas se eu quiser colocar um espaço, tem que colocar uma barra aqui que gera um espaço, tá? Ou então colocar um espaço assim, isso aqui no LaTeX também significa um espaço. Mas aí existe um pacotinho chamado XSpace, que eu posso usar, eu acho que ele está até já chamado aqui, e aí às vezes ele coloca o espaço onde for necessário, e às vezes não, é um pacote inteligente. Então eu só faço assim, eu crio um novo comando aqui, /forma, e daí o que eu quero que ele substitua, e coloco um /XSpace, e ele vai automaticamente adicionar espaços onde for necessário, ou não,
né? Se eu tiver uma vírgula, por exemplo, depois disso aqui, ele não vai adicionar um espaço. Então, ele é espertinho, ele faz esse tipo de coisa para mim. Geralmente, quando eu tenho um comando novo, eu crio esse comando lá no preâmbulo, né? Porque daí ele vai estar disponível por todo o arquivo. Mas vocês podem, no meio do texto, assim, de forma corrida, criar um comando novo que vocês sabem que vão usar só depois, né? Isso pode até ajudar com a legibilidade, assim, falar, esse comando aqui só aparece depois, então eu vou criar ele só aqui, e a partir daqui eu posso usar ele. Mas é geralmente mais comum criar ele lá no preâmbulo, né? Mas enfim, a partir de agora eu posso usar o comando forma, e ele deve funcionar agora. Então eu vou compilar de novo e ver o que acontece. Ok? Então aqui são algumas dicas, né? Um pacotinho XSpace para a gente conseguir fazer uma macro de substituição de texto de maneira automática, sem eu ter que ficar usando esse tipo de sintaxe aqui para gerar um espaço em branco. Ok? Espero que isso tenha feito algum sentido, assim. Esse tipo de macro pode não parecer muito útil, assim, mas vocês vão ver que se vocês estão repetindo uma série de coisas muitas vezes, né? Sei lá, o título do documento, por exemplo, ou, sei lá, o nome de um livro, qualquer coisa assim, é bastante útil. Tem outra coisa também que é útil, que é o seguinte, vamos ver se ele criou aqui. Onde ele fez isso? Da seguinte maneira. Ah, sim. Então, tá vendo aqui? Ele criou forma, né? Daquela maneira que eu esperava que ele criasse, e numa fonte um pouquinho diferente. Agora, digamos que mais para frente, alguém diga assim, ah, não, mas essa fonte não ficou legal, eu quero que isso aqui seja, na realidade, eu quero que isso aqui, na realidade, seja em negrito. E aí eu usei forma 1 milhão de vezes no texto, né? Então é bastante fácil mudar, se eu colocar aqui, eu só tenho que mudar lá o meu comando, e daí, de repente, eu mudo todas as definições depois disso, né? Então, por exemplo, na minha dissertação, eu usei bastante... eu não sei se você já trabalhando com a semântica do Jackendorf, por exemplo, né? Então, ele tem coisas do tipo assim, sei lá, be, cup, here, algo do tipo assim, né? Só que cup é diferente de be, né? Ele tem um estatuto diferente de be. Be seria tipo um operador, assim, uma coisa meio que dada, assim, nos termos do foda, sei lá. E cup não, cup é tipo um elemento, assim, do mundo, e ele é tipografado de maneira diferente, se vocês pegarem os livros do Jackendorf, né? Então, eu defini tudo isso aqui automaticamente, assim, e daí se eu quisesse mudar o formato como isso era feito, era muito fácil fazer isso lá, mudando as configurações iniciais, ok? Aqui ele não ficou em negrito, talvez porque essa fonte não tenha negrito, ou coisa do tipo assim, tá? Mas enfim. Ô, Rafael, Pode falar. dá para fazer algo mais genérico, por exemplo, criar um macro que diz toda palavra escrita em inglês, por exemplo, eu quero que fique em itálico. Sim, vamos fazer isso agora, então. É exatamente o exemplo que eu vou dar depois. Ótima pergunta. Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? A gente tem um texto aqui escrito em português, só que de vez em quando eu quero que tenha algumas coisas em inglês ou uma outra língua. E eu quero que, ao mesmo tempo, a coisa fique em itálico, ok? E, além disso, se essa palavra está no final da linha, né, eu quero que ela seja quebrada de acordo com as normas de quebra de palavra do inglês, e não as normas de quebra de palavra do português. Como é que eu faço isso? Bom, uma das coisas que eu posso fazer, lembra daquele pacote de poliglacia, né, que a gente criou, que a gente usou lá? Então, a gente tinha aquele pacote use package, poliglossia, né, poliglossia, ou qualquer coisa do tipo assim. E esse pacote dá pra gente um comando chamado foreign language, ok? E vejam, o comando foreign language, ele toma 2 argumentos, né, o Overleaf já colocou aqui pra gente. O primeiro argumento vai ser a língua, English, que tem que estar carregada lá em cima, usando aquele set other language, né, set other language English. E aí eu vou ter acesso ao foreign language English, e daí um texto, né, determinado que eu quero colocar aqui. The quick brown fox, né, the quick brown fox jumped over, sei lá o quê, não lembro qual que é a última palavra disso aqui. Bom, só que isso aqui resolve só metade do problema, né? Porque isso aqui não está em itálico. Alguém lembra como é que coloca isso tudo em itálico? Então é isso, né? Como a Amanda disse, barra env, só que com a barra do outro lado, Amanda. Então a barra deitada para lá, assim, deitada para a direita, para a esquerda. Então a gente pode colocar tudo isso aqui escopado com env, de repente eu tenho aqui um texto em inglês, que vai quebrar no final da linha, seguindo as quebras de linha, as quebras de palavra do inglês, né? Então, por exemplo, jumped ficaria assim. Acho que não tem nenhuma outra palavra que acho que são todas são monossilábicas, né? Exceto talvez por essa aqui. Enfim, e vai estar em itálico, porque a gente tem esse env aqui, que eu também poderia colocar igualmente aqui, não tem problema nenhum, tá? Tanto faz isso aqui. Enfim. Só que aí tem a pergunta da Renata, né? Como é que eu automatizo? Toda vez que eu tiver um texto em inglês, eu quero que ele seja assim. E, de repente, no futuro eu posso mudar. Eu quero que ele fique em negrito, qualquer coisa do tipo, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, vejam só. Eu crio um comando novo,
ok? Então tem um new command. E daí eu crio o nome desse comando aqui. Aí, diferente do macro que a gente tinha feito aqui em cima, eu nem me atentei muito à sintaxe disso, né? Mas a sintaxe é a seguinte, ó, new command, e daí entre chaves o comando, e daí entre outras chaves aquilo que vai acontecer. Mas vejam que aqui eu não tenho nenhum espaço para argumento, né? Se eu tivesse o inglês, se eu tivesse aquele comando /eng aqui, onde é que eu colocaria o argumento aqui? Por isso que eu disse que essa é uma macro de substituição, porque ela não tem argumentos. Para a gente ter um argumento, a sintaxe vai ser um pouquinho diferente. Vai ser assim, olha só. New command, e daí o nome do comando, e a quantidade de argumentos que eu vou ter. Bom, como eu só tenho um texto em inglês, né? Só vou ter uma sentença, uma palavra, sei lá o que em inglês, eu vou colocar que ele tem um argumento só. E daí eu coloco tudo aquilo que vai ser substituído. E o argumento eu coloco na posição assim, olha só. Lembra que é foreign language, English, daí o texto em inglês? Então eu vou colocar hashtag 1 ali, sei lá, jogo da velha 1, esqueci o nome desse negócio em português, para indicar que aqui vai estar o primeiro argumento. Aqui eu coloco a quantidade de argumentos, entre colchetes aqui, e depois eu coloco a posição desses argumentos. Ok? Então vamos dar uma olhada de novo como é que eu escrevo isso aqui. Então tudo isso aqui que eu coloquei vai ser substituído por new command. Aí eu vou criar um comando chamado end, que toma um argumento, e daí o que eu vou substituir vai estar aqui dentro, né? Que vai ser tudo isso aqui. Então a gente pode até copiar e colocar isso aqui. Só que aí, esse the quick brown fox, não sei o quê, na realidade é o argumento que eu vou colocar lá dentro. Então eu substituo por hashtag 1. Eu vou remover essas coisas aqui e vou compilar para mostrar para vocês o que acontece. Então agora, toda vez que eu digitar /end e aí algum texto, the quick brown fox, isso aqui vai estar em itálico, né? Eu vou ter que compilar de novo para mostrar isso aqui acontecendo. Existe um exemplo disso aqui, né? Então aqui eu tenho um texto, por exemplo, esse texto contém, e daí algum texto em inglês aqui, escopado entre esses dois colchetes, né? E aí, caso o texto quebre naquela parte, as palavras vão ser hifenadas corretamente, e ele está em itálico, tá vendo como a Renata tinha perguntado. Ele está todo em itálico aqui. Isso é útil para outras coisas também. Digamos que eu tenha, por exemplo, eu cite muitos livros, né, no meu texto. Então eu posso fazer assim, novo comando, sei lá, livro, ok? Eu vou colocar um argumento nisso aqui, e aí eu vou fazer assim, sempre que eu tiver um livro, ele vai estar em itálico, ok? Então percebam que isso aqui é o que vai estar sendo substituído. Então agora quando eu escrever livro e colocar, sei lá, Vida e Morte Severina, okay? Isso aqui vai ficar em itálico. Okay? Vou compilar essas coisas aqui para a gente dar uma olhada. Então isso aqui agora vai ficar em itálico. E isso é útil porque, de repente, se eu quero colocar algum outro tipo de coisa, sei lá, eu posso querer colocar assim, livro, 2 pontos, e aí o nome do livro, não? Para automatizar algum tipo de coisa. Então é assim que a gente faz uma macro que recebe um... né? Então agora, Vida e Morte Severina tá assim, mas se eu recompilar aqui... vejam que eu coloquei... Aqui tem um erro, não? Eu tinha colocado news command. Mas como eu já tinha definido esse novo comando lá em cima, né? É por isso que ele deu certo aqui. Então vejam que agora ele foi substituído por livro, 2 pontos, Vida e Morte Severina. Então, assim, a partir daqui, o limite é a criatividade. Ok? A partir daqui, agora o limite é o que vocês conseguem imaginar que dá para fazer com isso e o problema que vocês têm para resolver. Quanto mais problemas vocês forem resolvendo, criando comandos novos, mais fácil isso vai ficando para vocês e mais proficientes vocês vão ficando nisso. Okay? Então, é super legal assim, ficar atento a isso e tentar usar, porque assim, quando a gente usa o Word também é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Mas o Word, ele é uma máquina de escrever, assim, do ponto de vista imediato, né? Quando a gente tem o Word, assim, é uma máquina de escrever, a gente escreve, e aí, é claro, a gente consegue configurar algumas coisas, deletar coisas que a gente não conseguia fazer nas máquinas de escrever de antigamente. Por outro lado, o LaTeX, ele é claramente uma linguagem de programação, não tem como você fugir disso. Então, por que não fazer o uso desse tipo de coisa, né? E uma outra maneira de usar esse tipo de coisa é criando ambientes. Okay? Então, a sintaxe para criar um novo ambiente é bastante similar. Então, ao invés de ser new command, vai ser new environment. Depois o nome do ambiente. Percebam que não precisa ter uma barra, ok? Porque o ambiente vai ser begin, aí é o nome do ambiente, né? Esse número aqui vai ser o número de argumentos que eu vou colocar, ou alguma coisa do tipo, eu não lembro agora o que é ali. Acho que talvez seja o número de opções, alguma coisa do tipo assim. Eu nunca usei isso aqui, ok? Mas o interessante aqui é o que vem antes e o que vem depois. Então, por exemplo, eu posso criar uma série de comandos aqui antes e uma série de comandos depois, né?
Digamos que eu quisesse ter o seguinte, imagina que eu tenho a seguinte situação. Eu quero fazer com que a minha fonte fique bem pequenininha, e aí eu vou ter uma série de texto aqui no meio com a fonte bem pequenininha, e depois eu volto para normal size. Então vocês lembram que tiny vai criar uma fonte bem diminuta, e depois eu volto para normal size. Isso aqui, no entanto, parece um ambiente, não parece? Assim, semanticamente falando, eu posso imaginar que isso aqui é um ambiente onde eu tenho, onde eu estou sussurrando, né? Então, eu poderia criar um ambiente chamado new environment, e aí, sussurrar, ok? E daí, antes disso, eu vou ter tiny, e depois de quando eu fecho o ambiente, eu vou ter normal size again. Normal size de novo, ok? Então, agora, tudo que eu criar nesse ambiente aqui, begin, sussurrando, ele já, né, sussurrar, aliás, tudo que eu colocar aqui no meio, ele vai fazer esse tipo de coisa aqui. No começo ele vai colocar o tiny, depois ele vai voltar para o normal size. Okay? Então, de novo, é uma maneira de você automatizar uma série de coisas que você pode querer fazer com o seu texto, ou no seu texto. Né? Uma das coisas comuns, por exemplo, é criar uma caixa de texto. Né? Aqui eu criei uma caixa de texto num ambiente chamado Spotlight, né? Eu poderia chamar de, sei lá, ênfase, alguma coisa do tipo assim, ou atenção, né? E esse ambiente aqui, veja só o que acontece, ele coloca uma régua aqui em cima e uma régua aqui embaixo. Então, eu poderia até diminuir, fazer isso aqui ficar na metade da página, jogado para um lado, alguma coisa do tipo assim, para eu chamar atenção para alguma coisa na minha dissertação, no meu texto, sei lá. E a maneira como eu defini esse ambiente aqui é um pouquinho mais intrincado que o outro. Vejam que até crio uma série de quebras de linha aqui para organizar melhor o código, né? Se eu comparar com aquele que eu criei tiny e depois normal size, né? Então, aqui eu criei New Environment Spotlight, depois o que vem antes e o que vem depois. Okay? Então, o que vem antes? Vem um espaço de um M, separando esse ambiente do resto do texto. E ele vem sem indentação, ele cria uma régua. Essa régua tem o comprimento da linha e 0,5 pontos de espessura. Né? E aí ele cria um parágrafo e coloca um espaçozinho aqui de 5 pontos. Então, esse parágrafo é para pular de linha aqui e ele coloca um espaçozinho de 5 pontos entre essa régua aqui e o próximo texto. E daí ele vem sem indentação, e esse ignore spaces eu não lembro porque eu coloquei, depois a gente pode procurar na internet porque isso aqui está aqui. Mas enfim, são soluções que a gente vai criando, porque a gente vai vendo que tem problemas com o nosso código, a gente procura na internet, coloca lá e esquece por que está lá, né? Mas de qualquer maneira isso aqui funciona para fazer esse ambiente aqui. E aí o que acontece? Eu tenho meu texto lá no meio, okay? Então isso aqui vai ser o que está no meio do meu ambiente. E aí depois disso eu pulo um parágrafo, né, para criar essa régua aqui embaixo. Da mesma maneira, eu crio uma régua, tá vendo? É a mesma régua que eu criei aqui em cima, basicamente a mesma sintaxe. Só que agora, né, eu não coloco um pulo de espaço aqui, eu não coloco um pulo de parágrafo e esses 5 pontos aqui, porque eu não vou ter texto ali embaixo, né? O que eu faço é colocar um espaçamento de um M, aqui para baixo, e esse ignore spaces after end, que eu não sei para que serve aqui, mas tem alguma coisa a ver com ambientes. Mas, enfim, são coisinhas que a gente vai descobrindo quando a gente tem que descobrir e depois esquece. Né? Porque uma vez que o problema está resolvido, a gente tem esse ambiente aqui, tá vendo? Esse ambiente Spotlight, que até tem que fazer o seguinte, colocar tudo na mesma linha aqui. Ele faz esse efeito que a gente viu ali em cima, que a gente viu aqui no PDF. Okay? Então, esse ambiente aqui cria esse tipo de coisa que agora eu posso usar onde eu quiser no meu arquivo. Ok? Então é isso, gente. Para macros, essa era a ideia que eu tinha de mostrar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tudo bem, a gente tem meia hora ainda para terminar tudo. E tudo bem, porque a gente já está chegando no final. Manda aí. Você pode voltar lá no macro? Eu não entendi muito bem a função do hashtag 1 lá. Então, assim, vamos criar uma macro juntos aqui. Vamos criar de novo aquela macro. Digamos que eu tenha, assim, eu vou ter uma tabela cheia de telefones das pessoas, ok? Eu quero criar uma tabela cheia de telefones das pessoas, mas eu não quero ter que digitar tel, 2 pontos, né? Tel, ponto, assim. Eu quero que isso aqui seja automático, ok? Então, por exemplo, que eu quero ter um comando que vai substituir isso aqui, vai ser constante, e o que vem depois é uma variável, correto? Então, vamos pensar em termos de variável, por enquanto. Como é que eu faria isso? Bom, eu vou criar um comando novo, então a sintaxe de comando novo é essa. Okay? Perceba que ele já colocou para mim. Aqui vai o nome do meu comando. Eu vou chamar de tel, por exemplo, de telefone. Ok? Aqui, eu vou dizer quantidade de argumentos que eu tenho. Bom, quantos argumentos eu vou ter aqui? Como eu tenho um telefone só, eu vou colocar 1, porque eu só quero que tenha uma variável, entendeu? É como se esse verbo aqui, que chama tel, tivesse só um complemento. Ok?
E daí, depois disso, eu vou colocar aquilo que vai ser substituído. Bom, vai ser tel, ponto, 2 pontos, e daí aquele x. Esse x aqui, essa variável, é que vai ser o hashtag 1. Okay? Agora, digamos que eu tivesse duas, né, que eu vou ter uma coisa que tem, sei lá, por exemplo, o DDD e depois o número de telefone, né? Então, eu posso fazer assim, olha só. O DDD vai ser a primeira coisa que eu coloco, e daí o telefone vai ser a segunda coisa que eu coloco. Então, o meu comando seria da seguinte maneira. Tel, e daí eu coloco o DDD, 19, e daí eu coloco o número. 999, 999, 999, enfim, aí vai. E o que ele vai fazer é, ele vai pegar esse primeiro argumento aqui e colocar aqui entre parênteses, e esse segundo argumento que eu dei aqui, colocar nessa segunda posição. Ok? Então, se eu compilar isso aqui agora, ele vai substituir isso aqui por telefone, né, por tel, ponto, 2 pontos, e daí entre parênteses meu DDD, e a segunda parte do telefone, né, o telefone em si, com um espacinho, lógico, e depois a segunda parte do telefone aqui. Fez sentido agora? Por que tem esse hashtag 1, hashtag 2 e assim sucessivamente? Sim, então, se eu tiver só uma variável, sempre vai ser hashtag 1. E aí, à medida que isso vai aumentando, eu vou aumentando os números das hashtags. É isso? Perfeito. Uhum. Então é isso aqui, tá vendo? Ele ficou tipografado daquela maneira que eu queria. E aí, como o LaTeX é uma linguagem de programação, o LaTeX tem controle de fluxo. Tem assim, if, else, né, para quem já programou, a Letícia, por exemplo. Então é possível falar assim, olha, se o meu número tiver uma quantidade de caracteres, pegue desse daqui até esse aqui, coloca um traço, entendeu? E você pode automatizar uma série de coisas no LaTeX. Uma parte do tempo a gente não vai estar fazendo isso, mas é possível. É assim que o pessoal faz as classes todas que a gente usa, os pacotes e tudo mais. Então, talvez uma porcentagem mínima de vocês acabe escrevendo pacotes, alguma coisa do tipo, e contribua para a comunidade mais para frente. E é esse tipo de motor que está por trás de tudo isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos em frente, então, para a última parte, finalmente, que vai ser sobre linguística, ok? Bom, o que eu quero cobrir aqui rapidinho com vocês? A primeira coisa é como fazer transcrições fonéticas, e daí eu vou mostrar duas maneiras de fazer transcrições fonéticas, ok? Essa é a primeira vez que eu mostro duas maneiras de fazer transcrição fonética, porque inicialmente eu só conhecia o pacote TIPA, ok? Que é TeX-IPA, eu imagino, né? E o TIPA é legalzinho, mas assim, hoje em dia, né, a maior parte das pessoas que trabalham com IPA está acostumado a usar o teclado para inserir os caracteres, então as pessoas já têm meio que uma memória muscular, né, de que, tipo, sei lá, Shift A é alguma coisa, arroba é outra coisa, né, sei lá, é um schwa, por exemplo. Então, é mais fácil visualizar isso na tela. Okay? O TIPA é um pacote que foi escrito assim, numa época em que não tinha essa maneira de facilmente colocar texto do IPA. Alguém quer falar alguma coisa? Matheus? Achei que o Matheus queria fazer um comentário. Então, eu vou mostrar duas maneiras. Usando esse pacote, o TIPA, né, se for para alguma transcrição pontual, alguma coisa do tipo. Vou mostrar também um pacotinho chamado Vowel, que permite para a gente, por exemplo, você está escrevendo uma língua indígena, alguma coisa do tipo assim, e aí você quer colocar todas as vogais, né, que compõem aquela língua, assim. Então, aqui são todas as vogais de todas, enfim, do IPA, né, do alfabeto fonético. Então, é assim que a gente faz isso, ok? Eu vou mostrar como é que faz. E depois, como é que a gente digita diretamente, usando uma fonte específica para linguistas, né, que as pessoas que trabalham com transcrição fonética já devem conhecer, já eu não conhecia. Né? Foi a Ingrid que fez essa pergunta para mim uma vez, não sei se ela está aí hoje, mas ela fez essa pergunta e daí eu fui pesquisar e descobri que é possível colocar direto texto em IPA. Que para quem sabe fazer isso, para quem já tem no computador tudo isso configurado, né? Como é que faz isso, como é que entra os caracteres do IPA. Depois eu vou discutir rapidamente árvores sintáticas, ok? Usando um pacote, existem vários pacotes, existem várias maneiras de fazer isso. E, finalmente, como fazer as glosas, aquela coisa que o Kleber estava perguntando, acho que no nosso primeiro encontro. Ele perguntou como fazer glosas, como fazer exemplos e coisas do tipo. Eu, particularmente, não uso isso, então todos os exemplos que eu peguei foram da documentação desse pacote chamado Linguex. Bom, vamos lá, então. Vamos voltar para a primeira parte, então, que é sobre o IPA. Né? Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente conseguir ver tudo. Bom, existe um pacote, então, chamado TIPA, que é escrito por um... se eu não me acredito, é um pesquisador japonês, Fukui Hei, imagino que seja japonês. Aí tem
a documentação lá em inglês, né? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Tem a documentação desse pacote em inglês, em alemão, tá vendo? Então alguém traduziu para o alemão, ou talvez ele fale, ou ela, não sei, fale alemão. E então é um pacote, assim, bastante antigo já, bastante atualizado, que permite que a gente introduza no meio do nosso texto, né, coisas no IPA, ok? Então usando os caracteres do IPA. Só que para isso, existe uma tabela de substituição. Inclusive, essa tabela está disponível aqui, olha só. Tá vendo aqui, tipo a chart, né? É uma tabelinha de substituições. Se a gente clicar aqui, infelizmente eu não abro o PDF, mas é uma tabelinha dizendo assim, olha, quando a gente tem, por exemplo, o 5, né? O 5 vai ser esse A aqui de linguistas, né? Então esse us aqui no final, aqui, alguma coisa do tipo assim, linguistas, né? É esse 5 aqui que vai ser substituído, ok? Então existe uma tabelinha meio que mnemônica, assim, o 5 lembra um pouco esse A aqui, né? Esse W aqui para indicar, não lembro o nome desse processo agora, eu deveria lembrar isso aqui, porque eu estudei isso não faz muito tempo. Não é palatalização, é outro processo, não vou lembrar o nome agora. Sim, é uma rounding, como é que chama isso? Alguém vai lembrar isso para mim. Então, por exemplo, eu quero indicar que esse G aqui, ele recebe um pouco de arredondamento, né, dessa vogal aqui, então eu faço barra super e depois eu coloco o W ali em cima, né? Se eu não me engano é isso que ele está indicando aqui. Enfim, todo esse salsichão aqui é para indicar, é para fazer esse tipo de coisa aqui no final, ok? Então existe uma tabelinha de substituições, assim, para colocar, por exemplo, esse til em cima do i, eu uso barra til e o barra i, ok? Então existe toda uma documentação de como fazer isso, né? Alguém queria ver alguma coisa? A Ingrid está aí, ela. Olá, Ingrid. Bom, e aí eu tenho alguns exemplos de como fazer isso, né? Se a gente olhar aqui no código, eu tenho, por exemplo, uma série de vogais aqui, né? Então, por exemplo, o E é o E maiúsculo aqui, ok? O O é o O maiúsculo, né? E o O é o O normal, ok? Esse U aqui, que eu nunca sei pronunciar a diferença entre si, é tipo um se não me engano, sei lá, alguma coisa assim, acho que é um U não arredondado, né? É um U maiúsculo, ok? E esse I do inglês, esse E, né? Que a gente tem no inglês, por exemplo, não sei se tem, acho que tem no português também, é indicado por um I maiúsculo, ok? Então, algumas coisas são fáceis de lembrar, outras nem tanto, ok? O schwa, por exemplo, é escrito assim, text schwa, né? E aí a gente tem um schwa aqui, um schwa nasalizado. Enfim, então tem uma tabelinha de como fazer isso aqui. E tudo isso aqui tem que estar incluso em text IPA, tá vendo? Para identificar aqui o que está aqui dentro vai ser tipografado seguindo o IPA. E aqui, de maneira similar, a gente tem algumas vogais, né? Algumas consoantes do português. Então, por exemplo, o sh, o j, e por aí vai, né? Algumas africadas aqui, coisas do tipo aqui, mostra como fazer esse tipo de coisa. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? É basicamente isso, assim, tem comandos para cada uma desses caracteres aqui. Ou às vezes não comandos, às vezes são letras maiúsculas, letras minúsculas, né? Alguma coisa do tipo assim. Acho que é relativamente fácil entender isso, né? Ok. E também é possível fazer uma tabelinha de vogais, né? Aqui tem todas as vogais, ok? Possíveis no IPA, né? Essa tabelinha aqui, que vem num pacote chamado VAL, ok? Então não é o pacote IPA, né? O pacote TIPA, é um pacote chamado VAL, ok? E aí eu coloquei tudo aqui, de repente se alguém trabalha com alguma língua, tem que fazer essa tabelinha aqui das vogais, né? É só tirar aquelas que não estão, né? Que não estão representadas na língua, né? Que não existem na língua. Então aqui são as coordenadas, né? Putz VAL, ok? E aí aqui são as coordenadas, ok? Se eu não me engano, eu não lembro exatamente qual que é a... ok? Indica a coordenada, tem alguma coisa assim. Enfim, é só ler a documentação disso aqui para ver como é que faz. Mas a posição disso aqui é sempre a mesma posição, não? Esse E sempre vai ficar aqui, esse E sempre vai ficar aqui. Então é só tirar aquelas que não tiverem na língua que vocês estão escrevendo, por exemplo. Enfim, só uma curiosidade. O legal disso aqui, no entanto, é que se vocês aumentarem, né, muito grande assim, ele ainda continua com a mesma resolução, porque isso aqui não é uma imagem, não é uma coisa gerada mesmo no PDF, assim. Então isso aqui nunca vai perder a resolução. Não importa o tamanho que vocês imprimirem. De repente vocês estão fazendo um pôster que vai ser impresso gigante, assim, não precisa fazer uma imagem, né, para imprimir. Ok? E aí aquela pergunta da Ingrid, que eu acho que é a parte mais interessante, assim, uma parte bastante... que eu não conhecia, assim. Para quem sabe, né, inserir no código, como eu já falei, os caracteres do IPA, né, como esses daqui, a gente pode usar uma fonte. Então lembra que a gente tinha usado aquele text, aquele font spec? Existe uma fonte chamada Dolus Seal.
E se a gente for lá no comecinho desse arquivo aqui, vocês vão ver que eu estou chamando ela em algum momento aqui. Olha só. Eu tenho new font family, tá vendo? Então eu crio um comando para chamar essa família aqui de fonte. Eu chamo de IPA-font, eu poderia ter chamado de qualquer coisa, ok? Mas eu chamei de IPA-font. E daí, entre parênteses, entre chaves, eu coloquei o nome da fonte que eu estou usando, tá? Então toda vez que eu mudar, assim, que eu usar barra IPA-font, ele vai mudar a partir desse momento tudo para essa fonte aqui. Se eu quiser, né, escopar, se eu quiser falar, olha, só nessa região aqui, tá com a fonte do IPA, eu faço esse tipo de sintaxe aqui. Okay? Então, isso aqui é usando aquele font spec, a fonte tem que estar instalada no meu computador. No caso do Overleaf, ela já estava instalada, né? Então, lá na máquina que está compilando isso aqui para a gente, que provavelmente é uma máquina Ubuntu, alguma coisa assim, já estava instalada essa fonte, para nossa alegria. Então, quem estiver usando o Overleaf, é só lembrar de estar usando, compilando o arquivo com Lua LaTeX, aí usar o font spec para chamar fontes, né? E daí usar esse tipo de comando aqui, né, que está escrito totalmente aqui, então é só lá usar o exemplo 36 para ver isso, ok? Que é o seguinte, a gente vem aqui e cria essa nova família de fonte, e daí a gente chama a IPA-font, tá vendo? E aí eu consigo usar todos esses símbolos aqui. Olha só o resultado, como é que fica. Então consigo usar todos os símbolos, né, funciona perfeitamente. É só saber adicionar isso aqui no arquivo, ok? É lógico que aqui não está aparecendo, né, nesse exemplo, porque a fonte monoespaçada que é usada para esses exemplos aqui de código não é capaz de mostrar todo esse resultado, né, todos esses caracteres aqui, mas aqui no resultado é possível ver, tá bom? Então é mais simples, né, para quem já trabalha com isso. Foi uma reclamação que eu tinha ouvido, assim, na primeira vez que eu dei esse curso, alguém falou, pô, mas eu tenho que decorar todo aquele monte de coisa, um pouco chato, assim, e de fato, eu entendo que é. Mas hoje em dia é possível, então, usar uma fonte direto e só transcrever assim. É claro que o pacote TIPA, ele pode ter outras coisas que vocês querem usar, ok? Então, talvez alguma coisa muito avançada, enfim, não sei. É possível usar o TIPA para fazer uma série de outras coisas, mas eu não trabalho com fonética, nem com fonologia, então eu não sei muito sobre esse pacote, ok? Alguém tem perguntas sobre esse tipo de coisa aí? Acho que não, né? É relativamente simples. Agora, um pouquinho mais intricado isso aqui é o pacote Forest aqui, para a gente fazer árvores sintáticas. Então, quem trabalha com árvore sintática já viu representação por colchetes, né? O que a representação por colchetes ela faz? Ela cria uma série de níveis, né? Então, eu tenho um nível CP aqui, dentro desse nível CP eu vou ter todas essas coisas aqui até eu fechar meu colchete. Se meu colchete está abrindo aqui, percebam que o Overleaf já está mostrando para mim qual colchete fecha. Isso aqui é super útil, né? E aí eu tenho esse outro nível aqui que fecha aqui. Eu tenho, como é uma árvore binária, não? Eu tenho aqui, então, esse seria um dos meus branches, né, um dos meus ramos aqui, dos meus galhos que estão sendo aqui, e aí eu tenho outro ramo aqui, e esse tipo de representação aqui, vejam só, vai se transformar nisso aqui, ok? Então eu tenho esse ambientezinho chamado forest, ok? Begin forest, end forest, ele gera esse tipo de representação para mim aqui. Eu só tenho que carregar um pacote chamado forest, ok? Eu vou lá e carrego esse pacote chamado forest e uso uma opção chamada linguistics ou linguists, uma coisa assim, vamos ver, aqui. Então, na linha 53, eu tenho lá Use Package Forest e a opção Linguistics, ele já carrega para mim uma série de convenções da linguística, e é só isso, assim, para inserir uma árvore mais simples, né? Existem árvores mais complexas, aqui eu posso até tentar mostrar depois uma árvore que eu fiz para uma disciplina aí. Bom, eu posso escrever o meu diagrama de chaves, né, em colchetes, aliás, dessa maneira aqui, mas uma outra maneira de fazer é isso aqui, ok? Isso aqui vai exigir uma certa paciência de vocês, assim, mas o ponto aqui é que eu estou adicionando espaços, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma série de espaços que mostra a minha hierarquia, né? Então, eu sei que isso aqui, que o IP está dentro do C, né? Aliás, está dentro do CP, e esse I está dentro do IP, mas percebam que o I está no mesmo nível que o VP, né? Que é o que está mostrando aqui. Então, eu consigo mostrar pela quantidade de espaços a relação entre essas coisas aqui. Então, sei lá, é mais organizado, eu prefiro fazer esse tipo de organização aqui, quando eu estou criando uma árvore. Que seja uma árvore complexa, né? Se for uma árvore simples, acho que até desse tamanho aqui é relativamente simples, não? Aí tudo bem, ok? Então, vamos ver isso aqui, uma árvore de fato, não? Então, aqui eu tenho, o menino chegou, né? E aqui eu estou indicando que houve um movimento, né? Eu tenho alguns traços aqui que foram deixados, né? Traços não, eu esqueci o nome disso aqui. Mas enfim, então eu tenho um TI aqui,
que é esse menino, esse DP que subiu para cá, que foi gerado lá no interior do verbo, né? O menino chegou, porque isso aqui é um verbo inacusativo, sei lá qual é o nome desse negócio, que eu já esqueci todos esses nomes. Mas, enfim, isso aqui foi gerado, então, no interior do verbo, porque isso aqui seria um objeto do verbo, mas ele subiu para por EPP, né? Quem estuda sintaxe formal vai lembrar desse tipo de coisa. Quem estuda sintaxe gerativa, aliás. E aí, o chegou também, ele move aqui para ir, para receber para receber o tempo dele, coisa do tipo assim, né? Enfim, então eu posso representar minha árvore dessa maneira aqui. Aqui que eu estou mostrando uma coisa interessante, que eu estou mostrando como usar esses traços aqui, né? Esses... alguém lembra o nome disso para me dizer? Não é traço o nome disso. Vestígios. Valeu, Aline. Então, para indicar os vestígios, a gente usa esse tipo de coisa aqui. A gente não viu isso, mas eu até mandei e-mail para o Kleber, que ele estava perguntando como é que a gente representa algumas coisas, umas operações lógicas, por exemplo, em LaTeX, né? O LaTeX ele foi originalmente escrito para tipografia de fórmulas matemáticas, de coisas da lógica, de operação de conjunto, coisas do tipo assim. Para a gente entrar no modo de matemática, a gente pode usar esse tipo de sintaxe aqui. Então, tudo que está entre cifrões está no modo de matemática. E aí fica muito fácil a gente, por exemplo, colocar uma coisa subscrita, né? Tudo que vai estar no modo de matemática vai ser já em itálico, né? Todas as letras que a gente colocar, romanas, por exemplo, já vai estar em itálico. E isso está totalmente dentro daquilo que a gente faz na sintaxe, ok? Então é assim que a gente identifica um vestígio, né? Então tem aqui esse T, e aí J, subscrito, tá vendo? Então, underline faz uma coisa ficar subscrita. Se eu colocar isso aqui, se eu colocar esse acento circunflexo, eu vou ter uma coisa superescrita, né? Sobrescrita, né? Então, esse tipo de sintaxe que eu posso usar. Okay? Então, o menino chegou bem fácil de fazer essa árvore aqui, só seguir esse modelinho aqui. Mas, geralmente, a gente não coloca esses terminais, assim, né? A gente coloca, tipo, um DP, e aí não coloca essa linha aqui para o terminal aqui. O que a gente faz, geralmente, é colocar um DP, e aí logo embaixo a gente coloca o menino, né? É possível fazer isso usando esse tipo de sintaxe aqui, olha só. DP, e aí eu coloco uma quebra de linha, o menino. Né? Então aqui, vejam, aqui eu tenho isso aqui está entre colchetes, tá vendo? Mas se eu tirasse esse colchete e fizesse isso aqui, ele ia criar isso aqui embaixo para mim, ok? DP o menino, aí I chegou, e daí lá os vestígios ali embaixo. Obrigado, gente, por me lembrar. Sim, e claro, os níveis barra também é possível fazer no modo de matemática, se eu não me engano, existe um comando chamado bar, ok? Bar x, por exemplo, que vai colocar uma barra em cima de alguma coisa, ok? Mas é mais comum a gente representar com um tracinho assim em volta, né? Não sei qual é o nome tipográfico disso aqui, não. Mas, de novo, é só em modo de matemática, então eu tenho aqui o meu nível V, né? E para indicar que é o nível V barra, eu coloco no modo de matemática essa barrinha aqui, ok? Enfim, não sei qual que é o nome técnico disso aqui, ok? Faz sentido, gente, por enquanto? Então ele coloca toda a disposição do espaçamento automaticamente, ok? É possível mexer uma série de coisas. Depois eu vejo se eu abro uma árvore um pouquinho mais bonitinha assim para vocês, cheia de movimento, coisa do tipo, com setinhas, né? Também é possível fazer árvores assim, olha só, né? Usando comandos, então, usando opções. Então, vejam só, aqui na linha 1265 eu tenho for tree, então para essa árvore aqui, eu tenho umas opções nice empty nodes, onde os meus nós não tem nomes, né? E aí os nós, tipo, como eles não têm nome, eles são ligados automaticamente assim, então não tem um espaçamento para ter um rótulo aqui, percebe? Então é possível também fazer esse tipo de árvore aqui, usando esse tipo de opção. Na realidade, eu estou mostrando isso para mostrar que o pacote Forest ele tem uma série de opções e também uma sintaxe um pouquinho diferente para indicar essas opções. E, gente, dá para fazer absolutamente tudo, assim. Vamos ver se tem alguma outra coisa interessante. Sim. Se a gente quer omitir, né, algum tipo de estrutura, por exemplo, tem aqui um part P, né, chutada pelo menino. Então, seria uma frase no particípio, né. Eu posso usar esse roof aqui como um argumento. Então, eu tenho esse constituinte aqui chutada pelo menino, ok? Eu quebrei a linha aqui, eu poderia não ter quebrado a linha, eu poderia ter feito isso aqui, ok? Mas eu fiz uma quebra de linha para ficar mais bonitinho. E aí eu coloquei um vírgula. O que vem depois desse vírgula aqui é uma opção para esse constituinte aqui. Esse roof cria esse telhadinho em cima, né? Como se fosse um telhado, eles chamaram aqui. Que é para omitir uma estrutura que a gente não tem interesse, uma estrutura dada, enfim, uma estrutura já conhecida, porque eu estou olhando para outras coisas da árvore. Né?
Então, a bola foi chutada pelo menino. É assim que eu faço essa omissão de detalhes. Ok, gente? Então, acho que isso aqui é super útil, né, para quem está trabalhando com sintaxe. Eu vou ver se eu pego um arquivo aqui rapidinho de alguma disciplina minha, em que eu fiz árvores mais intricadas, assim. Dá para fazer, por exemplo, setinhas para mostrar movimento, e aí dá para fazer setas tracejadas e setas com a linha contínua, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Resolução da lista de exercício. Aqui eu fiz uma disciplina sobre minimalismo, e eu vou compartilhar minha tela rapidinho com vocês, para vocês verem. Já abro para a tua pergunta, Kleber, só um segundinho só. Só vou mostrar essa árvore aqui. E se alguém tiver interesse, eu mando depois o código dessa árvore aqui, para vocês verem como é que fica. É claro que quanto mais coisa a gente coloca, mais complexo fica, né? Mas vejam só, então a gente tem aqui uma numeração, né? Hard one, a John, nominativo, então tá vindo um só da numeração, né? Seems that works, não sei o que lá, acho que vocês estão vendo aí na minha tela, só conferir, vocês estão vendo. E aí eu tenho então, esse John aqui não se move para cá, então eu tenho esse tipo de representação aqui, né, para mostrar que alguma coisa, acho que essa operação aqui deu crash aqui, se eu não me engano, era alguma coisa do tipo assim. E daí eu consigo mostrar árvores bem complexas aqui, ok? E essas setas aqui são geradas automaticamente. Eu faço um tag aqui, eu falo assim, olha, eu quero que isso aqui seja o alvo, isso aqui é o início da minha setinha, eu coloco uma setinha para cá, enfim, isso aqui é bem fácil de fazer no código. E aí essa árvore aqui, que é super complexa de fazer, né? No Word, por exemplo, se a gente for usar aquela fonte para fazer árvore, isso aqui é basicamente impossível de fazer, né? Que eu saiba. E no LaTeX é bastante, vou colocar entre algumas aspas, simples, porque não é fazer isso aqui sem você ver como é que vai ficar, não é super fácil, né? Mas uma maneira de fazer isso é o seguinte, você cria um arquivo só para essa árvore, chama os pacotes necessários, trabalha na árvore, quando ela estiver pronta, aí sim você coloca ela no código. Vocês podem até colocá-la num arquivo diferente, separado, para depois fazer modificações dela, não ficar no meio do código, ok? Mas ela fica bem bonitinha. Depois, de novo, né, como se trata de uma coisa que está colocada no PDF sem ser uma imagem, isso aqui vai sempre ter uma resolução incrível, assim, né? Então, para quem está preocupado com esse tipo de coisa, de novo, um pôster, por exemplo, que vocês vão imprimir, não vai ficar sem resolução, coisa do tipo assim. Beleza, acho que eu vou abrir para a pergunta do Kleber, então. Oi, Rafael. Rafael, é o seguinte, muitas vezes quando a gente quer fazer uma interface entre semântica e sintaxe, aí na árvore a gente quer colocar do lado a derivação da fórmula. Uhum. Eu não sei se você lembra uma apresentação que eu fiz que tinha, mas aquilo era feito num negocinho de desenho de árvore, que não tinha nada a ver com LaTeX, porque, assim, como eu estava enferrujado no LaTeX, falei, eu não vou me arriscar a fazer, como é uma apresentação, não é uma publicação, não vou me preocupar, né? Mas, assim, por exemplo, eu quero colocar, sei lá, a derivação da fórmula no nível, por exemplo, no nível do VP, né? Lambda X, lambda P, e aí abre toda aquela descrição, por exemplo, eu estou vendo aqui na sua tela aí, né? Então, IP, DP, I barra, I, VP. Aí, no nível aqui do VP, eu quero colocar do lado a fórmula. Então, logo aqui ficaria a fórmula, né? Essa é uma boa pergunta. Porque, assim, é lógico que a gente poderia colocar uma coisa lado a lado usando aquela ideia do mini page que não deu certo lá para as figuras, né? Que depois a gente volta para isso no finalzinho. Agora, a sua pergunta é um pouco mais intricada, porque você quer falar assim, nesse nível aqui eu quero colocar alguma coisa. Isso, Uma outra pergunta. Isso aqui, digamos que eu comece a derivação semântica aqui, né? Vai ter coisa para baixo também, imagino, né? Sim. Olha, o Forest é baseado num pacote chamado TIX, aqui, que eu menciono nesse momento aqui, ó, PGF TIX, aqui, que é uma linguagem de programação para você criar gráficos. Essa linguagem é bastante poderosa, porque ela tem um plano cartesiano, né, pode ser até 3D esse plano, mas ela tem um plano cartesiano e você pode falar assim, olha, em relação a esse nó dessa árvore aqui, eu quero que à esquerda você coloque uma determinada coisa. Okay? Então, eu sei que é possível fazer isso. Eu não sei de cabeça como é que faz isso, mas eu sei que é possível fazer isso. Okay? Eu sei que é possível você falar, em relação a esse nó VP aqui, eu tagueio ele de alguma maneira, existe tipo uma coisa assim, barra label igual, alguma coisa assim, sabe? Sei lá, meu VP. E daí eu coloco aqui embaixo, tipo, sei lá, write of meu VP. É lógico que não é desse jeito, tá? Mas alguma coisa do tipo assim. E daí eu começo a
a minha derivação, as coisas que eu vou colocar, e aí ele coloca isso aqui, e fala, eu sei que isso aqui está à direita disso, daí eu posso controlar espaçamento, é possível fazer isso, se não com o Forest, mas imagino que sim, porque ele é bastante poderoso, mas se não com o Forest, certamente com o PGF Tix, ok? Depois você dá uma olhada no manual dele, é bem poderoso, é difícil de começar, mas você pode pegar alguns exemplos na internet, e pode fazer perguntas para quem manja também no Stack Exchange, o pessoal ajuda. Ah, beleza, beleza. Massa. Mais alguém? Já tem mais uma mensagenzinha aqui. Não, era do Kleber mesmo. É isso, gente. São árvores básicas, né? Eu não mostrei como fazer uma árvore mais intricada, assim, como aquela com movimentos, coisa do tipo assim, mas tudo é possível. Que aqui, a partir daqui o céu é o limite mesmo, assim. Beleza, e finalmente, um pacote um pouquinho estranho em termos de sintaxe aqui, eu acho um pacote um pouquinho estranho, assim, mas para linguistas, né? Então, para mostrar, para criar exemplos, assim. Então, uma coisa que a gente pode fazer para criar um exemplo é usar o enumerate, né? Mas aí a gente teria que criar, porque assim, a gente pode criar listas no meio do nosso texto e a gente teria que criar uma numeração específica para os nossos exemplos, coisas do tipo. Então, uma ideia é usar um pacote chamado linguex, ok? Então, tem esse pacotinho chamado linguex, tem aqui no Setan, tem a documentação dele, bonitinho e tal. Ele tem, vocês podem ver que até agora eu estava com os exemplos aqui dentro dessas caixinhas bonitinhas, a partir daqui eu não tenho mais, tá? Porque ele é escrito de um jeito um pouquinho diferente, assim. Vejam, por exemplo, aqui. Não é um barra exemplo e daí, assim, né? Essa seria a estrutura dos comandos que a gente tem visto até agora. Tá vendo na linha 1100 e 1310? Né? Não, na realidade, o sintaxe dele é assim, olha só, exemplo, ponto, e aí chegou o menino, né? Isso aqui vem lá do Tech, ok? Então ele usa um tipo de sintaxe um pouquinho mais antiga, assim, mas ela é bastante poderosa. Então eu tenho que colocar os exemplos com linhas em branco entre eles, ok? Para criar novos exemplos. Então aqui eu tenho o exemplo 1, chegou o menino, exemplo 2, chegou a carta, e aí um exemplo, né, com asterisco aqui, chegou a carta, acho que eu tenho que colocar esse asterisco para cá. Ah, chegou a carta aqui, por isso que não... Ah, não, desculpa, ele tá certo, olha só. Aqui, no exemplo 3, na próxima página aqui, chegou carta, ok? Que é um exemplo, obviamente, agramatical. E aí eu posso criar uma label, né? Eu posso fazer uma referência mais para frente aqui, vejam só. Né? Eu posso criar exemplo, aqui na linha 1336. Exemplo, aí colocar uma label, exemplo gramatical e exemplo agramatical, e depois fazer uma referência a isso, né? Então, as referências cruzadas que a gente já viu usando label e ref, que seria um rótulo e uma referência. E daí eu digo assim, olha só, em 6, e daí tem um link para 6, né, a gente tem uma sentença bem formada, ao contrário de 7, que é uma sentença gramatical. Okay? Então é bastante útil isso, e vejam que o número é corrido, né? Tem como controlar isso aqui, tipo assim, eu quero que os números sejam corridos, mas por seção, né? Então tenho 2.1, 2.2 para a seção 2, né? E a partir da seção 3 vai ser 3.1, 3.2 e assim sucessivamente. Para criar subexemplos, a sintaxe é assim, olha só. Eu tenho um exemplo, aí logo coladinho na linha de baixo, né? Eu tenho o exemplo A e o exemplo B. Okay? E também é possível fazer um label aqui, eu posso fazer label, aí eu tenho um exemplo, alguma coisa, e daí eu posso fazer uma referência mais tarde, e ele vai falar que é o exemplo 4A e 4B. Okay? Então é tudo automático para fazer exemplos. E vejam que também o espaçamento fica correto e coisa do tipo assim. E talvez o mais poderoso mesmo, né, seja esse exemplo com glose. Então é exemplo com G de glose, ok? E aí o que acontece? Nas gloses a gente tem a seguinte convenção, né? A gente tem uma palavra, ok, na língua alvo, né? Então, por exemplo, eu não vou me arriscar a ler esse negócio aqui, né? Mas enfim, em alguma língua aqui, eu acho que era... Eu não lembro de onde que eu tirei esse exemplo, devia estar em algum canto. Mas eu sei que eu tirei de um site que tinha umas glosas bem legais em umas línguas diferentes, assim. E, de qualquer maneira, a gente tem essa ideia de colocar ou traços, né? Então, eu tenho esses traços aqui indicando que aqui a gente tem algum fenômeno morfológico que a gente está estudando, então, oblíquo, genitivo, alguma coisa do tipo assim. Também é possível colocar pontos, né? Então, ao invés de... Eu poderia colocar esses pontos, ao invés desses traços, depende um pouco do estilo, né, de glosa que a gente está fazendo aqui. Eu nunca fiz glosa, nunca trabalhei com línguas, por exemplo, em línguas indígenas, alguma coisa do tipo. Então, não sei se essas convenções têm alguma realidade, assim, para além de ser simplesmente um ponto e uma barra para juntar a palavra, né? Mas o ponto aqui é que, vejam, tudo isso aqui tem um espaçamento antes de vir o farm aqui, que está alinhado com farm, não?
e tem esse espaço em branco aqui. Então, eu tenho que juntar as palavras usando pontos ou traços para que ele crie esse espaçamento correto. E aí, no final, eu tenho minha glosa, né, o significado daquilo que eu estou falando lá em cima. Okay? Então, é bem simples de fazer glosas também e de deixar as coisas bem alinhadinhas. Okay? Exceto, é lógico, quando a gente tem uma glosa na língua que a gente entende, né, na língua que a gente fala, para explicar o que está sendo dito na língua-alvo. Isso aqui vai ficar um espaçamento particular, assim, né? E aí a gente tem que quebrar as linhas também. Então a gente quebra as linhas aqui. E para terminar o exemplo, a gente deixa uma linha em branco. Então não pode ter, né, uma linha em branco entre essas coisas aqui, senão vai dar ruim, ok? E ele também cria uma numeração de exemplo, tudo automaticamente. E eu acho que é isso, gente. Acho que a gente acabou bem exatamente 11h30. Parece que foi até planejado. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Acho que uma última coisinha que dá para colocar emoji também. Ô, Rafael. Manda aí. Rafael. Pode falar, Letícia. Estou te ouvindo. Letícia? Eu não entendi esse negócio das palavras, as palavras da glosa serem alinhadas automaticamente. Oi? Tá cortando um pouco, não sei se Me ouvindo? não sei se é a sua, mas tá bom pra Alô? vocês aí, gente. Mas eu acho que eu entendi sua pergunta. Eu vou tentar responder ela de maneira um pouquinho diferente. Então imagina que eu tenho esse... eu acho que é a sua internet, Letícia. Mas de qualquer maneira eu acho que eu entendi sua pergunta, né? Vamos criar uma glosa juntos aqui de uma língua inexistente, ok? Digamos que eu tenho uma língua X, ok? Onde eu tenho essa sentença aqui, ok? Né? Enfim. Aí, eu quero dizer, eu vou pular uma linha aqui, ok? Então, eu quero dizer que isso aqui, por exemplo, é um pai, nominativo, singular, alguma coisa do tipo assim. Eu, de novo, não faço glosas, ok? Então, não sei se isso aqui tá certo ou não. Percebam que, tipo assim, eu posso ter isso aqui, né? Para indicar também quais são os morfemas que se alinham com essas coisas aqui. Mas perceba que o espaçamento aqui não é perfeito entre uma coisa e outra, né? Tipo assim, esse texto aqui provavelmente vai ser menor do que esse texto aqui. Percebe? Aí digamos que eu tenho um verbo aqui, que isso aqui fosse um verbo, né? E aí eu digo assim, que sei lá, o verbo sair, ok? Então, sair, ponto, past, né? Alguma coisa assim. E aí eu tenho isso aqui, que é o meu morfema de passado, alguma coisa do tipo assim. E eu tenho isso para cada uma das palavras, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras, eu vou ter que ter aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5 coisinhas escritas, e daí eu tenho uma glosa lá embaixo dizendo, sei lá, o pai lá do menino saiu, qualquer coisa assim, ok? Sei lá, qualquer coisa assim, gente, tá? Só pra como exemplo mesmo. O ponto aqui é que assim, como é que funciona a sintaxe da... Um segundinho. Como é que funciona a sintaxe da glosa? Então eu tenho que ter, na minha língua-alvo, eu tenho, sei lá, 5 palavras, como eu disse aqui. Aqui embaixo, na explicação, né, do que está acontecendo aqui em cima, estou esmiuçando o que está acontecendo aqui em cima, eu tenho a mesma quantidade de palavras. Só que, é claro, eu não posso separar isso aqui por espaços, porque se eu separar por espaços, ele vai entender que é uma palavra nova, entendeu? Então eu tenho que juntar tudo isso aqui com algum tipo de caractere. Poderia ser um mais, poderia ser um hífen, pode ser uma barra, sei lá, qualquer coisa assim. Mas convencionalmente a gente usa um ponto, geralmente eu vejo muito pontos, né? Se eu tiver o mesmo número de palavras embaixo que eu tenho em cima, e aí eu posso até fazer uns espaçamentos aqui, de repente, para indicar isso, percebe? Isso aqui pertence aqui. Tanto faz o que eu fizer no código aqui, ok? Né? Tanto faz o que eu fizer no código, porque lembra, o LaTeX ele ignora espaço em branco. Mas esse tipo de espaçamento que eu coloquei aqui na mão, ele não importa, porque se eu tiver tudo isso aqui sem esse espaçamento corretinho desse jeito aqui, o que ele vai fazer para mim é espaçar corretamente em cima e embaixo para que as coisas fiquem balanceadas. Então agora, se eu compilar isso aqui, a gente vai ter uma glosa em que as palavras de cima estão alinhadas com as palavras de baixo. Eu imagino que ele cria tipo um tabular, alguma coisa assim, ou ele mede o tamanho das palavras para fazer o espaçamento correto. Fez mais sentido, Letícia, o que eu queria dizer com as glosas assim? Né? Então dá para ver, por exemplo, que aqui eu tenho
esse I nominativo singular aqui, é super longo, né, em comparação com o que a gente tem aqui em cima, né? Mas, no entanto, ele espera eu acabar isso aqui, então ele cria um espaço em branco aqui para alinhar a próxima palavra com a próxima parte de baixo e assim sucessivamente, né? Então, essa é a ideia. Tá bom? Maravilha, então. Bom, gente, a gente tem aí uns 20 minutinhos para terminar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Quiserem pedir alguma coisa também, eu quero agradecer de novo todo mundo que ficou até agora, todo mundo que veio nesses 3 dias, ou mesmo quem só pode assistir um dos dias. Eu vou, como sempre, estou gravando essas coisas aqui, vou mandar para vocês depois, então fica para a posteridade. Enfim, queria agradecer, sim, humildemente, pela presença de todo mundo. Fiquei muito feliz, assim, de vocês participarem, de ter dado certo, assim. Mas abro para perguntas. Valeu, gente. Valeu pelo carinho. E abro para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser fazer críticas, também quem quiser dar sugestões do que a gente poderia ver, de repente, num dia, assim, que a gente se encontra para falar de coisas um pouquinho mais avançadas, né? Ô, Rafael, só tenho a agradecer, cara, foi excelente mesmo. Eu estava bem enferrujado porque eu tive que aprender o LaTeX na marra quando fui fazer o pós-doc nos Estados Unidos. Assim, todos os linguistas lá usam, né? Uhum. Que para nós é um pouco, né? Quando eu cheguei lá para o pós-doc, falei, o que é isso, né? Pois é. Eu tive a sorte de conhecer quando eu estava no ensino médio ainda, que eu tinha um colega da matemática que, na matemática, na física nem tanto, mas na matemática o pessoal usa muito. Tem gente em todas as áreas, né? E daí eu tinha um colega também que estava fazendo, coincidentemente, um professor da USP daqui de São Carlos, que foi para a mesma cidade onde eu estava, ele estava fazendo pós-doc também, e ele é da matemática, ele usou a vida inteira, né? Uhum. E quando eu cheguei lá, né, eu fiz o pós-doc junto com o pessoal da Sintaxe lá, e aí eles usavam o tempo todo, mas é como você falou, o efeito tipográfico, né, vamos dizer assim, o visual é excelente e não gera nenhum tipo de confusão, né? O resultado é muito bom mesmo. Mas valeu, brigadão. E assim, eu sei que algumas dúvidas vão surgir na faseção, como eu sempre brinco, né? Aí, de vez em quando eu vou te mandar um e-mail aí. Manda para. Você está na lista de e-mail? Você tem interesse em entrar na lista de e-mail, Cláudio? Manda para a lista, então, porque daí outras pessoas também podem responder. Quer dizer, se quiser mandar para mim, fica à vontade também. Beleza. Valeu, brigadão. Parabéns, viu? Foi muito bom o curso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, viu? E obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Obrigado a Júlia, obrigado Matheus, Henrico, Glória, Margarida, a Tuane, a Letícia. Enfim, obrigado pelo carinho de todos aí. O João também. Rafael, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, Tuane. Pode falar. Muito bom o curso, obrigada. Eu fico naquela, queria mais, mas eu queria mais, não sei se a gente pode pensar alguma coisa, não sei se é a disponibilidade, né? Da gente fazer aula agora que tem a parte teórica de exercício, porque isso realmente ficou faltando e é complicado, né? Porque a gente está no Meet, tem muita gente mesmo, então você deu realmente a base para a gente. E seria muito bom fazer exercícios. Então, sei lá, no futuro, se você puder marcar alguma coisa que a gente só aplique, sabe? Para todo mundo fazer junto, fazer com você, não sei. Henrique falando que tá no começo da graduação. Desculpa, Tônia, você estava lendo a mensagem do Henrique aqui. Que bom, Henrique. Espero que seja útil mesmo. Tônia, eu achei a ideia muito boa. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar passar, então, umas semaninhas aí até passar o final do semestre. E daí eu mando um e-mail para vocês. Porque, assim, tem várias sugestões de exercícios, né, durante esse documento aqui. Eu recomendo dar uma lidinha, assim, ver o que tem lá. É só dar um Ctrl F, procurar por exercício e tentar resolver. Vocês podem, claro, mandar e-mail lá para o grupo e depois eu respondo, né? Eu mando as soluções depois, alguma coisa do tipo assim. Mas seria legal mesmo a gente pegar os exercícios que estão aqui, por exemplo, alguns outros, algumas ideias que forem surgindo. E eu passo para vocês, né? Mando um e-mail para vocês lá. E falo assim, tentam resolver essas coisas aqui, a gente senta e resolve juntos. E aí vocês trazem as dúvidas, coisas do tipo assim. E agora, como o Kleber falou, né? Na faseção é que se encontra todas as dificuldades, assim. Então, que esse pequeno ambiente assim, que a gente criou vire uma comunidadezinha para a gente conseguir discutir, porque a coisa mais difícil é ter para quem perguntar, sabe? E vocês têm para quem perguntar agora, assim. Tem para mim, para pessoas que manjam, né? E a gente vai aprendendo juntos também essas coisas, ok? O que eu queria fazer rapidinho, se a gente tiver um tempinho aqui, para quem ainda tá, e pode ficar mais uns 10 minutinhos, uma coisa assim, até menos. Eu vou criar um arquivo novo aqui, gente, vou chamar ele de minipage.tech, ok? O que eu fiz? Eu fui lá na internet, eu fui no site, 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 eu fui no s
lá no Stack Exchange, né? De novo, eu vou mostrar esse site para vocês, porque esse site é super importante, ok? Então, o Stack Exchange é um site que existe aí faz uns 5, 6 anos, alguma coisa do tipo. O Stack Exchange, não, o Stack Exchange existe há muito tempo, ele é para perguntas sobre programação e coisa do tipo. Mas eles têm sub-áreas nos sites, né? Isso aqui é para LaTeX. Daí você pode fazer vários tipos de perguntas, eu mesmo já fiz muitas perguntas lá já, o pessoal responde. Deixa eu ver se eu acho meu nome de usuário aqui, não vou achar. Usuários. Aqui. Nem mudei a minha cidade ainda, parece que eu estou em Araraquara ainda. Mas aqui eu tenho algumas perguntas que eu fiz, ok? Então eu fiz uma série de perguntas, já o pessoal responde, ok? Então aqui tem o espaço vertical, paginação e resultados ideais, né? Tem uma pergunta. E aí o pessoal, tá vendo? Dá respostas bem longas, assim, e você pode dizer, pô, obrigado pela resposta, né? Essa aqui foi muito útil. E, enfim, é uma comunidade de pessoas super legais, super abertas, assim, só tem que saber escrever em inglês, mas acho que, principalmente a gente está na pós-graduação, é um requerimento de qualquer maneira. Mas é muito legal, assim, um ambiente bem legal e tem muita coisa já lá. E também muitas das perguntas que vocês fizeram no Google vai cair lá, então vale a pena entrar nesse site para dar uma pesquisada, ok? No GitHub também dessa apresentação, né? No GitHub dessa apresentação aqui, tem, vamos lá, aqui, Workshop LaTeX Forma, aqui. Então foi esse link que eu mandei para vocês lá no comecinho, vocês procurarem o e-mail. Então tem todos esses arquivos que a gente usou, né, sem as modificações. Aqui tem umas informações, né, às vezes que eu dei o curso, assim. Então tem os repositórios de outras vezes, que são um pouquinho diferentes, né, o curso foi mudando, foi evoluindo com o tempo. E aqui, eu queria chamar atenção para esses recursos aqui. Então tem vários guias para iniciantes, que são muito melhores escritos do que esse manualzinho aí, que nem chega a ser um manual, né, que a gente ficou usando aqui. Eu recomendo muito esse LShort, que o pessoal chama, né? lshort.pdf, que é o Not So Short Introduction aqui. Esse LaTeX 2e aqui, que é a versão. Aqui, esse E aqui é o número de Euler, uma coisa assim. Eu não sou matemático para saber o que isso é, mas enfim. É a versão do LaTeX. Aqui o pessoal faz muita brincadeira, né, na computação, assim, o pessoal faz brincadeira de maneira geral. Com pi, por exemplo, né? E tem também, por exemplo, a comunidade no Reddit sobre LaTeX. Tem esse site aqui chamado Texify, muito legal, assim, que você coloca um símbolo, digamos que você queira colocar, por exemplo, um símbolo como este aqui, né, no LaTeX, assim. Então, ele traz, bom, símbolo de diâmetro, tem que carregar esse pacote aqui. No modo de matemática, eu tenho um conjunto vazio, né. Eu posso também fazer no modo de texto, esse /O, assim, que ele vai dar esse O negativo, esse O maiúsculo cortado, não sei como é o nome dessa letra aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar um símbolo como este, assim, ó, né? Então, esse site identifica para mim o que eu estou tentando dizer aqui. Né? Acho que é o E ao contrário, né? Acho que o Kleber vai ser super útil. Assim. O E ao contrário acho que existe, né? Pertence, existe, eu não lembro agora. Mas então é possível você encontrar símbolos usando esse site chamado Detexify. Então, ele identifica, né, a partir de alguma coisa que você desenha, qual é o símbolo e qual o pacote, se você tem que carregar algum pacote. Okay? Enfim, tem 1 milhão de pacotes para LaTeX, tem 1 milhão de sites e de coisas que vocês podem ver. Tem esse The Beauty of LaTeX, que é muito legal, que mostra o que dá para fazer em LaTeX. Então, escrever em outras línguas, em outros alfabetos, né, como o alfabeto grego aqui, ele mostra o que é uma ligadura, ok? Uma série de coisas de tipografia, assim, que no Word não são necessariamente possíveis ou fáceis, ok? Então, é legal dar uma olhada nesse site aqui. Mas, enfim, o que eu queria mostrar mesmo era criar esse novo arquivo. Rapidinho, eu falei que ia demorar só 10 minutinhos, né? Eu criei esse minipage.tech, ok? Então, eu peguei lá no Stack Exchange, lá eu peguei um exemplo que alguém postou sobre como colocar 2 imagens lado a lado, ok? Então, pessoal, lá, né, se vocês verem essa pergunta aqui, alguém está falando assim, olha só, como é que eu coloco figuras lado a lado usando o minipage? E aí a gente tem o código da pessoa aqui, em que ela deu todo o código lá do document class. Então, isso aqui é o que a gente chama de Minimal Working Example, né, MWE. Se vocês forem fazer perguntas com dúvidas específicas, o pessoal vai pedir que vocês forneçam um MWE, que seria o mínimo para você conseguir mostrar o erro que você está encontrando. Então, aqui ele deu um minimal working example, né? No caso, isso aqui é funcional, isso aqui funciona, eu espero. Como é que a gente coloca figuras lado a lado, ok? O problema aqui é claro que eu não tenho essas figuras, então o que eu vou ter que fazer? O que eu vou fazer aqui é tirar isso aqui, with text
Esse aqui, então eu estou trocando aquelas coisas que ele colocou ali, que são específicas para, por exemplo, da pessoa que perguntou, né? Text with. E aí a gente lembra que lá em imagens, não, a gente tem imagens aqui, eu posso tirar o JPEG para ficar um pouquinho menor isso aqui. Então eu tenho lá imagens. Veja como o Overlift já faz uma série de coisas. Então vamos explorar o que está acontecendo aqui, não? Ele carregou um pacote chamado Graphics, né, que é para a gente conseguir colocar o Include Graphics aqui. Isso aqui, faltou isso aqui, tudo bem? Aí ele colocou Begin Document, End Document e um ambiente figura, e aí com 2 mini pages lá dentro, né? Vamos ver o que essas mini pages têm. Então é a mesma sintaxe que eu tinha usado antes, não? Esse ponto 5, metade, né, da coluna de texto. Aqui ele termina a mini page e começa a outra, ok? Agora vamos compilar isso aqui e ver o que acontece, então. Mas o interessante é que ele tem 2 captions, tá vendo? Ele tem uma caption aqui e ele tem uma caption aqui também. Então, o que vai acontecer muito provavelmente é que eu vou ter, dentro desse ambiente figura, 2 mini páginas, né? E cada uma dessas mini páginas vai ter a sua própria caption, sua própria label aqui, né? Seu próprio rótulo, que a gente pode chamar no texto depois, mas a gente tem 2 imagens lado a lado, assim. Muito bem, aqui ele não... Vocês estão vendo que tá em preto, né? Provavelmente é por causa dessa opção demo aqui, ok? Então, se eu tirar essa opção demo, muito provavelmente o que vai acontecer é que ele vai compilar de fato com as imagens aqui, ok? Então, tá vendo? São coisas que a gente pode fazer para deixar mais rápido, né, a compilação. Eu comentei uma vez que as classes, né, por padrão no Document Class tem uma opção chamada Draft também, que deixa muito mais rápido a compilação, porque ele não coloca imagens, ok? Coisa do tipo assim. E percebe, então a gente tem figura 1, figura 2, né? Uma do lado da outra aqui. Então era isso que eu estava tentando mostrar mais cedo. E não sei porque não estava funcionando, mas enfim. Essas coisas sempre acontecem. Muito bem, eu tenho umas mensagens aqui, rapidinho, vamos lá. O João perguntou, Rafael, uma saída para a pergunta do professor Kleber sobre as fórmulas semânticas na estrutura sintática oral é colocar barra e escrever a fórmula abaixo do nó correspondente, uma saída que já vinha em artigos. Usando o Q-tree rola, nunca tentei no Forest. O Q-tree é outro pacote, né? E é isso aí, são gambiarras do LaTeX, né, que a gente vai acumulando. Okay? Mas é tudo uma grande gambiarra, tá? O LaTeX é uma grande gambiarra, embora seja uma gambiarra bem feita. Em alguns casos, não tão bem feita. Bem, gente, mais uns minutinhos para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão eu solto vocês, libero vocês para viver o resto da vida. Usando LaTeX, quem sabe agora. Acho que é isso, né? Perfeito, gente. Eu agradeço quem pode ficar esses minutos finais aí para ver como colocar as 2 imagens lado a lado e fechar essa coisa que estava me incomodando. Exatamente, Kleber. Gambiarra é uma solução de baixo custo. Às vezes um alto custo mais para frente. Perfeito, então, gente. Muito obrigado de novo pela participação de todo mundo. Foi super legal. Espero que a gente continue se conversando por aí. Que um dia a gente faça essa sugestão da Tuane também, de pegar os exercícios e ir resolvendo. Ok? Fiquem bem. Bom final de semana para todo mundo aí. E a gente se vê em breve, em algum momento por aí. Se cuidem, viu?